Agora na Bradesco Esportes FM, tá na hora do Café Esporte Bola. Bom dia, galera! Está começando mais um Café Esporte Bola. Vem comigo! Fique até às 6 horas da manhã com muitas informações. Antes do sol nascer, o Café Esporte Bola já está raiando, te deixando bem atualizado. Hoje é sexta-feira, dia 14 de novembro. Hoje temos aniversariando um clube carioca. Trata-se do Canto do Rio, de Niterói. Time que tem como maior ídolo Gerson Canhotinha. É um dos mais famosos de Niterói e mais charmosos também. O Canto do Rio ainda foi um dos 5 fundadores da Associação Fluminense de Esportes Atléticos, que se tornaria posteriormente a Federação Fluminense de Desportos, que organizava o futebol do antigo estado do Rio de Janeiro. Sob a entidade, o clube sagrou-se campeão de Niterói em 1933, recebendo o título simbólico de representante nacional do estado do Rio. O clube cresceu muito e tornou-se o primeiro do antigo estado do Rio de Janeiro a se profissionalizar em 1941. Como era o mais popular de Niterói, foi apelidado mais querido da cidade, Sorriso. No canto do rio, que tosse e se agita, garota bonita, basta o clube empatar, ela chora que dói, foge de Niterói, no estádio Formoso, e Caio Martins, há dias de gozo, foguetes clarins, de noite e de dia, a turma sorri, enche de alegria e cara e oi. Ouvimos aí um pedacinho do hino do Canto do Rio. Além do Canto do Rio, hoje parece que é um dia VIP. Em 1921, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é elevada à categoria de cidade por Dom Pedro I. Além disso, temos figuras importantes que nasceram nesse dia, como a americana Condoleezza Rice, o compositor Leonard Mozart e o pintor Claude Monet, além do músico Yannis e do ex-jogador Luizão, dentre outros. Bradesco Esportes FM, Café Esporte Bola. Sem mais delongas, seguimos com muita informação. No programa de hoje temos como convidados Cristiano Parente, personal trainer, Felipe Conceição, técnico do Botafogo Sub-17, Aline Barreto, fisiculturista, Ricardo Perligeiro, técnico do Fluminense Sub-15, Martine Grael, atleta de vela e muito mais. Vamos falar também da árvore de Natal da Bradesco Seguros, que é sempre um espetáculo lá na Lagoa. Vale a pena conferir. E muito mais. Futebol internacional, futebol dos times de menor investimento, tudo você encontra aqui. Você está ouvindo Café Esporte Bola. Para começar, vamos de Thier Leal com informações do torneio Touchdown. No final de semana, tem uma decisão do futebol americano aqui do Brasil. Não é isso, Thier? É isso, Juan. Neste sábado começam os playoffs do torneio Touchdown, o maior campeonato brasileiro de futebol americano. E tem time carioca em campo. O Vasco da Gama Patriotas enfrenta os Tubarões do Cerrado no estádio da Portuguesa da Ilha, às 3 horas da tarde. Lembrando que esta fase do torneio é de mata-mata e jogo único. Por isso, a expectativa é de um jogo bastante acirrado. E ninguém melhor para falar sobre este confronto do que o treinador de defesa do Vasco Patriotas, Rodrigo Hermida, que conversou com a Bradesco Esportes FM e falou o que espera da equipe dos Tubarões. O Tubarões é uma equipe muito tradicional no futebol americano do Brasil. Eles têm bons reforços internacionais, uma boa defesa e um bom ataque. É uma equipe bastante forte, tanto física quanto tecnicamente. É isso que a gente espera enfrentar. Mas eu tenho certeza que o compromisso, o esforço, o trabalho de planejamento, o trabalho de dedicação que a equipe do Vasco tem feito esse ano vai com certeza vencer mais esse adversário. Entendi. Vocês já enfrentaram, né, a equipe do Tubarões do Cerrado no torneio Touchdown pela temporada regular e venceram no último mês de julho por 27-6.
Apesar de o Tubarões do Cerrado ter sido a última equipe a conseguir a vaga nos playoffs, como vice-líder da Conferência Norte mesmo, que é do Vasco da Gama, não será uma equipe fácil de enfrentar, né? E o Vasco, tudo bem, ganhou o primeiro jogo 27-6, mas como você falou, não deve ser um adversário fácil, né? Não é um adversário fácil, nunca é um adversário fácil. É uma equipe que tem que ser respeitada, claro, mas de novo, a gente tem plena confiança no trabalho que a gente está fazendo, no trabalho que os atletas estão fazendo, de preparação técnica e física, e mais importante, no conjunto que a gente tem apresentado nesse torneio, tanto no ataque, quanto no time de especialistas, quanto no time de defesa. A gente tem feito um trabalho muito forte. A gente tem feito um trabalho muito forte com a equipe, tem produzido uma estrutura muito boa para a equipe desempenhar da maneira que a gente está. O treinador explica como é organizada a comissão técnica do Vasco Patriotas. Na verdade, a gente tem um treinador de defesa, a gente tem um treinador de ataque, a gente tem um treinador que a gente chama de treinador principal, que acumula, no nosso caso, as ações de times especialistas. E como é que funciona o trabalho de vocês antes dos jogos? Vocês costumam se reunir antes, estudam o adversário, vocês veem DVDs da jogada, ou vocês vão lá no estádio ao vivo para tentar observar o que o adversário fez nas últimas partidas? Ainda não. Isso gera um custo que a gente ainda não tem como marcar, mas está nos planos para os anos futuros. O que a gente faz é que a gente estuda os vídeos dos adversários quando eles estão disponíveis. A gente acompanha o play-by-play que existe no site do Torneio Touchdown. Então, ele apresenta para a gente alguns padrões, né? Quem mais recebe bola, que tipo de jogada que acontece. E claro, sempre que a gente tem um vídeo, a gente olha para fazer tudo mais detalhado, mais minucioso, tanto da parte técnica quanto da parte tática da equipe adversária. O que mudou no Vasco da Gama com a chegada dos americanos Lucas Shaw, o quarterback, e o Joshua Kennop aí no esquema do Vasco? Eles trouxeram muito fundamento para a gente, não só no ataque quanto na defesa. São, óbvio, eles têm um nível de treinamento, um nível de condicionamento com o esporte maior do que o que a gente tem, porque fizeram faculdade, foram treinados lá. Eles trouxeram uma segurança para a nossa equipe que nos ajudou. São dois belos jogadores, são dois excelentes jogadores que têm somado, e mais importante, tem que saber dividir esse conteúdo com os times e com os técnicos aqui no Brasil. São pessoas ótimas, a gente tem conseguido aprender, tanto até nós treinadores, nós temos aprendido algumas coisas, refinado alguns conhecimentos, e os jogadores têm sido privilegiados de estar trabalhando com dois talentosos, experientes jogadores, que inclusive nos ajudam no treinamento funcional, no treinamento posicional e no desempenho dentro do jogo. Então, são belos fatos adicionados, são belos jogadores adicionados a uma equipe já forte, já tradicional, já competitiva, e está elevando o nosso nível um pouco mais esse ano. Você participou das campanhas do Vasco no Torneio Touchdown nos anos anteriores, e o Vasco aí está batendo na trave desde o início da temporada do Torneio Touchdown, criado em 2009, né? O que falta para o Vasco conseguir definitivamente o título dessa competição que é tão cobiçada aqui no Brasil? É difícil dizer, né, cara? Às vezes é uma jogada que deu errado, às vezes é qualquer coisa. Assim, a gente está, como você disse, a gente está batendo muito na porta, e a gente tem já há algum tempo trabalhado o psicológico, a gente tem trabalhado o físico e a gente tem trabalhado o técnico dos jogadores para a gente conseguir levantar esse caneco que a gente quer tanto. Eu acho que é na hora do jogo. Às vezes uma jogada que não funciona e bota o título a perder. O que a gente precisa ter é continuar com essa pegada, continuar com essa vontade, continuar com essa dedicação, para a gente continuar evoluindo e no final do ano levantar esse caneco, que é nosso grande objetivo para o ano de 2014.
Como que você vê o momento atual do futebol americano no Brasil? Você acha que a gente já é capaz de enfrentar algumas potências, não estou falando no caso específico dos Estados Unidos, mas talvez do continente europeu e até de outros países sul-americanos? Eu acho que sim. O Brasil tem um potencial atlético enorme. Claro que a gente pode, sempre que possível, aprender mais, técnica e taticamente, ter mais fundamentos espalhados pelo Brasil. Mas eu acho que sim. Eu acho que a gente tem uma vontade e uma capacitação física que nos permite enfrentar algumas potências. Estados Unidos, não sei. Mas com certeza outras potências aí a gente vai conseguir enfrentar e vai conseguir fazer bonito, eu sempre acredito. Sou muito otimista no talento brasileiro, tenho certeza que a gente vai ganhar. Quanto ao momento do futebol americano no Brasil, cara, é um momento de franco crescimento, acho que nos últimos 4 ou 5 anos, desde 2007, quando começou esse movimento de compra de equipamentos e de jogar como se jogava como se joga nos Estados Unidos. Eu acho que o futebol americano tem vindo num crescente, não só de times e equipes, quanto de desenvolvimento técnico, quanto de reconhecimento da mídia, que tem ajudado o esporte a crescer cada dia mais. A gente só pode agradecer, nós que somos amantes do esporte, só podemos agradecer a vocês, da mídia, a ajuda que vocês têm nos dado, para vocês continuarem dando, porque é um esporte democrático, que atende a todo mundo, tem vaga pro grande, pro pequeno, pro rápido, pro lento, pro magro, pro boa. É um esporte tático, é um esporte de comprometimento que envolve as pessoas, que envolve todo mundo no esporte. Então acho que é um grande esporte para a gente ter, inclusive com valores que são agregados à sociedade. O treinador ainda enalteceu o apoio da torcida do Vasco. Vocês não sabem a diferença que é pra gente, quando vocês vão lá no estádio, na Portuguesa, torcer pra gente, dar uma força, pensar positivo. A gente conta demais com a ajuda de vocês, a gente conta com a vontade de vocês em participar lá e somar e engrandecer a festa que a gente espera. E a gente espera que acabe com a nossa vitória no sábado, pra gente pro próximo jogo alcançar o nosso objetivo. Tá aí, Juan, este foi Rodrigo Hermida, treinador de defesa do Vasco Patriotas, falando sobre o confronto de sábado contra os Tubarões do Cerrado, que acontece às 3 horas da tarde no estádio da Portuguesa da Ilha. Lembrando que outros clubes cariocas entram em campo no final de semana. No sábado, às 2 horas da tarde, o Botafogo Reptiles visita o Vila Velha Tritões no estádio Salvador Venâncio da Costa e, fechando a fase de playoffs do torneio Touchdown, o Flamengo FA enfrenta no domingo o Paraná HP às 2 horas da tarde no estádio da Portuguesa da Ilha. É com você, Juan. É realmente a expectativa de uma grande final, o torneio Touchdown, que tem crescido demais aqui no Brasil, cada dia tem mostrado uma evolução de seguidores muito rápida. A você que tiver a oportunidade, apareça lá na final, que vale a pena. Você está ouvindo Café Esporte Bola. Seguimos com muita informação, agora é vez de falarmos com a Carol Canoa. Carol, que vai trazer uma história muito interessante. Vamos conhecer Cristiano Parente, que é personal trainer e foi eleito o melhor personal do mundo. Cristiano foi eleito pelo concurso mais importante e de reconhecimento dessa categoria profissional realizado nos Estados Unidos. Ele foi avaliado pelo seu currículo pessoal, formação acadêmica, experiência profissional e técnicas de desenvolvimento de trabalho. Mais detalhes agora com você, Carol Canoa. Bom dia! Muito bom dia, Juan. Bom dia também a todos que estão ligados no Café Esporte Bola. Bom, Juan, eu trago aqui para falar com a gente no Café Esporte Bola o personal trainer Cristiano Parente, que foi eleito melhor personal trainer do mundo. Ele que desbancou mais de 1.700 treinadores de 43 países diferentes e na grande final ele concorreu contra 9 representantes de Espanha, Estados Unidos e Inglaterra, personal trainers de alto nível, e conseguiu conquistar o prêmio de melhor personal trainer do mundo. Bom, o Cristiano vai falar com a Bradesco Esportes FM sobre essa conquista. Muito bom dia, Cristiano. É um prazer tê-lo aqui novamente no programa Café Esporte Bola, na Bradesco Esportes FM 91.1. Bom dia, Carol. Bom dia para os ouvintes. É um prazer estar falando com vocês de novo.
agora depois da conquista, foi bastante difícil, mas falo com bastante orgulho de poder representar o Brasil lá fora. É verdade, a gente chegou a conversar antes, né, de você estar na final, a gente conversou um dia antes até de você estar disputando essa final, e realmente era você, né, e mais 9 representantes também de alto nível. E nisso, como é que você conseguiu, né? Existe uma avaliação tanto da sua história como personal, também do que você se dedicou a essa profissão, e também a parte acadêmica, né? Contou bastante. Pra você, como é que foi isso? E conta pra gente como é que foi a avaliação sua no final e conquistar esse prêmio, esse título. Olha, eu acho que foi eles têm um processo de avaliação bastante interessante, assim. Eles têm uma preocupação muito séria em manter um equilíbrio, uma justiça de avaliação para todo mundo. Foram feitas várias atividades no dia do evento final. A gente participou de um debate com os 10 competidores e mais os 8 avaliadores, que eram da Europa e dos Estados Unidos, sobre temas relacionados com a profissão, o desenvolvimento do trabalho, expectativas em termos mundiais sobre atividade física e tal. Foi muito interessante, uma troca de experiências incríveis. E, enfim, essa parte foi talvez a que a gente tenha... Eu acho que a gente aqui do Brasil tem uma visão sobre isso bastante diferente deles lá fora, e eu acho que o que a gente conseguiu levar para eles foram ideias novas que despertaram algum interesse no trabalho da gente aqui. Então essa parte do debate foi uma parte que eu gostei bastante, acho que fez bastante diferença. A gente foi entrevistado por eles, tivemos entrevistas para televisão, fizemos uma simulação de atuação com personagens fictícios e tal, desenvolvendo atividades com equipamentos que eles colocavam pra gente. E, enfim, eu acho que eu consegui desempenhar um bom papel, atingir os objetivos que eles estavam imaginando. É verdade, eu citei aqui que na final, no caso, eram 10 representantes, né, nessa final, mas antes disso, né, você conseguiu superar, né, tecnicamente, mais de 1.700 treinadores, né, que foram de 43 países diferentes. E você hoje, pensando nisso, poxa, não desbanquei só 10, né? Só 9 na final. Desbanquei vários, né? Mais de 1.000 treinadores também de alto nível, de alto rendimento, em termos também acadêmicos, né? E profissional em si. Você conseguiu desbancar todos eles. E realmente nessa final mostrou competência para conseguir esse título de melhor do mundo. Você hoje realmente se vê como melhor do mundo? Você conseguiu mostrar o trabalho do Brasil e provar isso nessa final também? Você consegue ver você em que contexto hoje, depois dessa colocação? Enfim, passar pelos 1.700 lá e chegar nos 10 finalistas, para mim já era uma grande vitória, porque são treinadores do mundo inteiro, de diversas formações diferentes, e todos que foram pré-selecionados ali eram bons treinadores. Os 10 finalistas eram sensacionais, era muito difícil dizer se um era melhor ou pior do que o outro. Todos eram muito bons. A experiência foi incrível, a troca de experiências entre nós de conhecimento foi incrível. Eu fui para a cerimônia de premiação, eu imaginava que eu tinha ido bem, mas eu não conseguia dizer alguém foi pior, entendeu? A gente teve um equilíbrio muito técnico, muito bacana. E, enfim, talvez eu tenha um pouco mais de experiência, a minha formação talvez tenha sido um pouquinho mais profunda que a deles. E aí eu acho que nesses pontos eu consegui me destacar. Talvez eu consegui me expressar também muito bem lá. Eu tive uma facilidade de comunicar minhas ideias e, enfim. Acho que me sentir o melhor a palavra não é me sentir o melhor. A minha palavra é me sentir uma satisfação profissional de que eu estou fazendo um trabalho que pode ser reconhecido e que visualmente para pessoas que estão fora daqui ou mesmo distante do Brasil conseguem perceber que a gente faz um trabalho de altíssima qualidade aqui. Então ir lá fora e na casa dos americanos, contra outros americanos, sendo avaliado pelos europeus e americanos, sem nenhum avaliador latino, eles olharem e falarem assim, poxa, esse cara está fazendo um trabalho diferente, uma coisa nova, uma coisa que tem resultado, aí sim dá uma satisfação pessoal bastante grande. E aí abre também a porta para os outros, né, porque não sou só eu que faço trabalho bom aqui no Brasil, tem muitos treinadores que fazem trabalho bom aqui no Brasil. Então, eu acho que é o começo de um caminho para a gente poder desenvolver nosso trabalho ao redor do mundo. É verdade, entra esse ponto aqui agora que você citou em relação a seu começo, porque o Brasil realmente também é o segundo, né, do mundo em número de academias, é o quarto do mundo no ranking também de mais frequentadores de academia.
né? E tecnicamente você ser eleito o melhor do mundo também reflete que o país, no caso, o Brasil, também vem refletindo em termos de retorno nesse lado, nesse quesito, né? De academia, de malhação, o pessoal tá realmente se preocupando com a saúde. Você realmente acha que você representar hoje, tanto o Brasil, agora o mundo, né? Como o melhor personal trainer também, nesse sentido, realmente vem refletindo que o país está de evolução nesse quesito, porque assim, a gente pensa, né, que vai procurar um personal apenas por musculação, mudança, querendo melhorar o corpo, por parte, a gente pode falar, né, a estética, né, e não é isso, né, vai além disso. O Brasil está evoluindo também nesse quesito, Eu Cristiano? acho que sim, na verdade a gente tem muitos bons treinadores aqui, que já tem a formação a nossa é muito diferenciada. A gente talvez tenha no mundo a melhor formação nessa área. O que a gente tem, e não significa que ela é perfeita, significa que a gente ainda tem muitas falhas que precisam ser melhoradas em todo o processo de formação aqui. E a gente, um dos pontos que eu destaquei também lá fora existe uma distância entre a questão da formação ou o meio acadêmico, o que se aprende na universidade e o que se aplica no mercado. Então, hoje, com a qualidade da formação que a gente tem, os profissionais que estão utilizando essa formação e aplicando isso no mercado, estão levando conhecimento para o mercado, estão se destacando. Alguns profissionais que ainda ficam repetindo fórmulas antigas, simplesmente execução de movimento, exercitar sem saber o que está acontecendo, esses ainda estão um pouco atrasados e esses vão demorar um pouco mais de tempo para fazerem sucesso. Quem está usando essa formação, levando conhecimento, que tem um conhecimento teórico envolvido em toda essa história, levando isso para a prática, conseguindo colocar isso na cabeça das pessoas, transformando a vida delas, transformando elas em pessoas ativas, vai com certeza ter as portas abertas mais facilmente em qualquer lugar do mundo. Cristiano, e você, no caso, acha que hoje por que o Brasil, né? Seria a pergunta, por que o Brasil hoje está indo por esse caminho de realmente estar no topo, né? Nesse mundo aí de academia, de malhação. Como é que você vê o Brasil nesse sentido? Eu acho que a gente tem alguns pontos que são favoráveis a isso. A gente primeiro, o clima da gente é um clima que favorece a prática de esportes ao longo do ano todo, mesmo na época fria ou na época quente. Então, a prática de esporte que a gente consegue ver na televisão, atletas e tal, fazendo performance, isso motiva as pessoas não a praticarem esporte somente, a buscarem atividades físicas, né? A verem modelos dentro do esporte e tentarem nas suas vidas pessoais se movimentarem mais, serem pessoas ativas, entenderem a importância disso. E isso, com um clima como a gente tem, por exemplo, favorece que isso aconteça ao longo de todo o tempo, ao longo de todo o ano. Em alguns países onde tem mais frio, ou a noite é mais longa, tal, isso desmotiva um pouco as pessoas ficam mais dentro de casa, se movimentam um pouco menos. A questão da formação, ela é importante, então a gente tem uma cultura de que a gente precisa ter conhecimento para trabalhar com isso, a gente tem temos muitas faculdades formando professores de educação física, então tem bastante profissional no mercado, diferente de outros países que não tem a necessidade de ter uma formação em faculdade, isso também dificulta um pouco para eles o processo. E a gente eu acho que o ponto fraco ainda da gente é a educação física escolar, que ela ainda está muito atrasada, ela está envolvida só no jogo ou na corrida e no abdominal. O professor de educação física ainda na escola é o cara que organiza a festa junina e não é o cara que ensina conhecimento. Os alunos na aula de educação física não têm caderno, eles não têm conceito. Então a educação física escolar, ela é um grande problema aqui. Que na medida que a gente conseguir mudar isso, que a gente entender que a educação física é uma disciplina com conhecimento teórico, com uma base de conhecimento científico, e que as pessoas, quando elas aprendem sobre isso, elas mudam a vida delas, aí o Brasil vai disparar na frente do resto do mundo, porque a gente já tem os profissionais formados para isso. O resto do mundo ainda tem que pensar na formação, então a gente já tem isso, só precisamos aplicar isso dentro do processo educacional. Então tecnicamente falta também as escolas darem espaço para os profissionais, né, poder mostrar o trabalho deles, né? Falta isso também. Não só as escolas darem o espaço, que eu acho essencial, mas os próprios profissionais dentro da escola passarem a entender que a educação física, ela tem conhecimento, ela tem que ser avaliada como as outras disciplinas, história, geografia, matemática, são ensinados conhecimentos, as crianças têm caderno, elas anotam, tem livro e tal. E na educação física, que talvez de todas as disciplinas da escola, seja que tenha mais conhecimento que a gente vai aplicar ao longo da nossa vida, que são conhecimentos relacionados com se movimentar, cuidar do corpo, da sua saúde, da alimentação, tudo isso
que está envolvido com o movimento, que deveria estar ligado à educação física, não existe dentro da escola. Então, são poucas as escolas hoje no Brasil que a criança tem um caderno para anotar uma coisa na aula de educação física. Raríssimas. E as que tem fazem muito sucesso. As outras ainda acham que a aula de educação física é a aula da recreação. Vamos jogar, aí o cara que joga bem aparece bem na aula, o que não joga não gosta da aula, e vem o espaço da educação física como um espaço de, é hora de tirar a criança de dentro da sala. E aí a criança não aprende sobre movimento, não aprende sobre o corpo, não aprende sobre alimentação, sobre hábitos saudáveis, sobre se movimentar, enfim. E aí a gente perde esse espaço dentro da escola. Então, a escola abriu um espaço importante, mas o profissional da educação física tem que esquecer a bola um pouco e pensar no conhecimento. Quando fizer isso, a educação física no Brasil vai ser a melhor do mundo disparada. Realmente, Cristiano, muito bacana essa sua colocação também. Lembrando que a gente já conversou isso uma vez também aqui na Bradesco Esportes. E agora pra gente finalizar aqui nosso bate-papo e focando um pouco mais em você também, me responde 2 perguntas pra gente finalizar. O que mudou agora que o Cristiano é o melhor personal do mundo? E também o que o Cristiano pretende aí agora tanto para esse ano, finalizar esse ano 2014, quanto para a temporada 2015? Eu acho que mudou, assim, em termos de reconhecimento, de prestígio, as pessoas que me conheciam já conheciam a qualidade do meu trabalho. O que acontece agora é que muita gente conhece a qualidade do meu trabalho, via todos os eventos que estão saindo, via a divulgação que a gente está tendo lá fora do país. A divulgação ainda é maior do que a gente tem aqui. Nos dias que eu estive lá depois da final, eu ia nos lugares as pessoas me conheciam, me cumprimentavam, virei uma celebridade lá fora. A questão do sucesso, como de ficar conhecido, não é uma coisa que eu sempre quis. Eu gostaria de ficar conhecido pela qualidade do trabalho, de saber que o que eu faço é muito bom, e eu gosto da ideia das pessoas replicarem o meu modelo, assim, vamos ensinar, vamos trabalhar com isso. Isso é o maior sucesso para mim. Com esse conhecimento todo, com essa questão de ter acabado virando um pouco de celebridade, tem muita gente olhando para isso, me perguntando, direto, todos os dias eu recebo e-mails, mensagens das pessoas me perguntando dicas para como começar, do que trabalhar, de como iniciar esse processo de aprendizagem dentro dos modelos que eles têm. Então, se acaba virando um pouco referência de sucesso para essas pessoas e acaba virando um modelo para eles. Eu espero poder atingir de maneira satisfatória esses objetivos que estão relacionados com o meu método de ensino, assim, de ensinar as pessoas a melhorarem a qualidade de vida delas, que outras pessoas consigam observar isso. Para esse ano agora que a gente tem pela frente, para o fim de ano agora, muitos projetos estão acontecendo, muita gente veio me procurar, quero desenvolver um trabalho social também, estou desenvolvendo um projeto para a gente levar para os governos, para a prefeitura, para o governo estadual. Estamos desenvolvendo um projeto mundial, junto com os outros ganhadores dos outros anos do mesmo evento. Então, enfim, coisas muito grandes estão para acontecer aqui e acho bacana a gente poder aproveitar esse momento. Verdade, muito bom, Cristiano, muito bom falar com você novamente, agora já vendo que o Brasil, né, tá muito bem representado. Muito obrigada por falar aqui com o Bradesco Esporte novamente e parabéns também, né, por ter conquistado isso. Muito obrigado, Carol, obrigado pessoal da Bradesco Esporte, aos ouvintes, e espero poder estar em outros momentos conversando com vocês de novo, com mais notícias boas pra gente, que sejam minhas ou de outros professores, trazendo notícias boas de evolução na nossa área de educação física. Tá aí, portanto, o Cristiano Parente, agora eleito o melhor personal trainer do mundo, falando com a gente sobre essa conquista e também, é claro, sobre a prática de exercício, a prática esportiva e também sobre a evolução do Brasil na educação física também. Bom, Juan, agora é com você. Valeu, Carol Canoa, tá aí mais uma bela matéria da Carol. Bradesco Esportes FM, Café Esporte Bola. Cappuccino, o futebol internacional na Bradesco Esportes FM. Agora vamos dar um pulo fora do Brasil? Vamos à Europa, Ásia, África, aonde tiver informações de futebol,
porque agora eu, Juan Rodrigues, estou chegando com o Cappuccino, onde você fica muito bem informado sobre tudo que acontece lá fora. Lembrando que você pode interagir conosco através das nossas redes sociais, do Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, do Twitter @Bradesco FM Rio, do telefone 21 2295 0046 e do WhatsApp 21 964 33 8136, 21 964 33 8136. Mandar aqui um abraço ao Matheus Ribeiro, que falou que o programa está espetacular. Ele fez questão de conversar comigo em inbox para falar sobre isso. Sem mais delongas, seguimos com as informações. Vamos dar um pulinho lá na Inglaterra, onde o Chelsea quer atravessar o Manchester United e fazer uma mega proposta por Gareth Bale. O galês perdeu prestígio com a torcida e com o técnico do Real Madrid nesta temporada, e os clubes ingleses, Chelsea e Manchester United, apostam em negociação na próxima janela. O valor ainda não foi definido pela diretoria do clube londrino, mas pode ser recorde para tentar impedir que Bale assine pelo rival inglês, o United. Para tirar o galês do Tottenham em 2013, o Real desembolsou 85 milhões de libras, equivalente a 344 milhões de reais, transformando a negociação com o atleta na mais cara da história. E seguimos com muitas informações, agora vamos até a Índia, onde, enfim, o time do Zico conseguiu ganhar e deixar a lanterna. A equipe comandada por Zico, o Goa FC, goleou o Delhi Dynamos por 4-1, alcançando sua segunda vitória na Indian Super League, com direito a gol do craque Robert Pirret de pênalti. O resultado levou o time do treinador brasileiro e do lateral André Santos a 8 pontos em 8 partidas, fazendo com que ele deixe a lanterna da competição. O Dynamos, equipe de Del Piero, agora amarga a última colocação. O Goa volta a campo segunda-feira contra o Mumbai City. E vamos falar sobre um caso interessante. O jornalista Charlie Webster pediu demissão ao vivo do Sheffield United, time da terceira divisão inglesa, depois de saber dos dirigentes do clube que tem a intenção de contratar Chad Evans, acusado de estupro. O repórter é bastante conhecido na Inglaterra por fazer participação em diversos programas esportivos do Reino Unido. Ele falou assim, abre aspas, um jogador culpado por estupro como Chad Evans não tem o direito de representar o clube e a comunidade de Sheffield. Ser jogador não é um emprego comum, envolve ser um modelo para as crianças e cidadãos, disse ele à BBC. Realmente concordo totalmente com ele, tem que ter cuidado com essas contratações, principalmente jogadores que são manchados, afinal, eles são exemplos aos torcedores e crianças do clube. E vamos falar de Khedira que afastou a crise e deseja ficar no Real Madrid. Criou-se diversas especulações em torno do destino do jogador, no entanto, parece que ele não irá deixar o Santiago Bernabéu ao final da temporada, quando termina o seu contrato. Em entrevista à revista alemã Kicker, o madridista disse que o plano é seguir na Espanha. Abre aspas, agora mesmo não vejo razão para deixar a equipe no inverno. O Real Madrid é um grande destino e leva o clube do meu coração a sério. Não há motivo algum para dizer que quero ou devo sair da equipe. O alemão assegurou que seu representante está negociando com o Real Madrid para que ele fique mais tempo na equipe. E vamos falar aqui sobre Rússia 2018 e Qatar 2022. A FIFA publicou em seu site as conclusões que o presidente do Comitê de Decisões de Ética da entidade, Hans-Joachim Ecker, teve diante de uma investigação realizada nos últimos 2 anos sobre o processo de escolha das sedes das 2 próximas Copas do Mundo, 2018 e 2022. Em um documento de 42 páginas, Ecker isenta a Rússia e o Qatar,
vencedoras das eleições das denúncias de compra de votos. Toda a investigação foi conduzida pelo advogado Mihael Garcia, presidente do Comitê de Investigação do Conselho de Ética, que reuniu mais de 3.000 páginas contendo depoimentos e documentos sobre as eleições para as escolhas das duas sedes, que, pela primeira vez, foram realizadas simultaneamente em 2010. Desta apuração, chegou-se a um documento de 430 páginas, de onde saiu o resumo publicado pela FIFA. E vamos falar do goleiro Elton do Porto, goleiro que foi ídolo no Vasco da Gama. Ele foi afastado dos gramados por 8 meses e está usando a lesão ao qual está passando para poder ter um aprendizado, segundo ele. Depois de sofrer a lesão no tendão de Aquiles em março deste ano, o brasileiro teve que passar por uma cirurgia e a previsão de volta só seria em janeiro. Confiante, ele faz cada dia uma nova luta e voltou antes do tempo, contrariando as expectativas. Após voltar a treinar normalmente com o grupo recentemente, ele busca nova oportunidade como titular. No entanto, o jogador esbarra na amizade com também goleiro brasileiro Fabiano, atual dono do Gol do Dragão, que inclusive está atuando muito bem, por sinal. Ele que era simplesmente o terceiro goleiro da equipe do São Paulo, saiu e está se dando bem em Portugal. Fã do companheiro de equipe, Fabiano, o Elton diz gostar muito do amigo, mas pretende encarar o desafio de retomar a vaga. Abre aspas, sempre tive a ideia de que ninguém assina contrato com uma cláusula de garantia que vai ser titular. Ninguém nasce titular. Todos têm seu processo de adaptação. Você tem que trabalhar e mostrar para o seu treinador que está em condições de ser titular. Nunca tive problema com isso, mas hoje, com 36 anos, se tiver que ir para o banco, problema nenhum. Acho que a gente tem que lutar pelo espaço e pensar o que fazer, porque ninguém muda nada se não melhorar. Desabafou o jogador. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. A média, com Fute Rio. E seguimos com informações dos clubes de menor investimento, sempre comigo, Juan Rodrigues, e com Gabriel Andrés, o nosso parceiro do futerio.net. Para começar, vamos falar de Macaé, que vai dar ingressos de graça para a final contra o Paysandu. É o Macaé tentando seu primeiro título de brasileiro, a equipe que enfrentará o Paysandu, Centenário Paysandu, na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Mais detalhes agora com Gabriel Andreso. Olá, muito bom dia, Juan Rodrigues e toda a turma ligada aqui no Café Esporte Bola da sua Bradesco Esportes FM, 91.1 no Rio de Janeiro e 94.1 em São Paulo. Começando agora a nossa média com o futerio.net, destacando todas as informações do futebol carioca, como sempre, para você ligado aqui na madrugada da Bradesco Esportes FM. Para começar, vamos tratar do Macaé, que vai ter um reforço para lá de importante nessa decisão da Série C do Campeonato Brasileiro contra o Paysandu. 5.000 ingressos vão ser distribuídos de graça para a torcida. O pedido partiu do prefeito da cidade, doutor Aloísio, que foi atendido. Então, 5.000 ingressos serão distribuídos entre os moradores de Macaé para a grande decisão da Terceirona contra o Paysandu, que acontece amanhã lá no Moacirzão às 5 da tarde. O Alvernil Praiano que irá doar esses 5.000 ingressos. Inicialmente as entradas custariam R$20. Quem quiser o ingresso tem que comparecer a uma das bilheterias do Moacirzão neste sábado, amanhã mesmo, o dia do jogo, das 8 da manhã ao meio-dia. Cada torcedor só poderá retirar apenas um bilhete e ainda assim apresentando a sua identidade. Então, um ingresso apenas por RG. Depois dessa distribuição, a partir do meio-dia, voltará normalmente a venda dos ingressos, como já vem acontecendo, com o valor de R$20, que é um preço único para todos os setores do estádio. O vice-presidente do Macaé, Walter Bittencourt, afirmou que o doutor Aloísio, o prefeito da cidade de Macaé, fez este pedido e, por conta disso, será atendido, até mesmo em retribuição ao apoio dado por ele ao Macaé nos últimos 2 anos, que acabou culminando com esse inédito acesso do Leão do Norte Fluminense à Série B do Brasileiro. Assim como os macaenses, a diretoria do Macaé, o doutor Aloísio pretende ver o Moacirzão lotado contra o Paysandu e vai abrir mão desta receita.
que seria com certeza muito boa, visando essa grande decisão, já que o apelo para uma final de Série C do Brasileiro é muito grande, a torcida compareceria de qualquer maneira, mas nesse caso vale mais o apoio dos torcedores e o comparecimento ao Moacirzão do que o dinheiro. Pelo menos essa é a maneira de pensar da diretoria do Macaé. O mais importante no momento é ter a torcida ao lado da equipe nessa grande final de Campeonato Brasileiro. Portanto, a venda antecipada que aconteceria hoje, sexta-feira, acaba suspensa, tanto na sede do clube quanto também no Moacirzão. Os ingressos serão distribuídos, portanto, das 8 da manhã ao meio-dia de amanhã, lá no estádio do Moacirzão. Macaé que briga para quebrar um tabu e levantar o título da Série C. Em 2009, a equipe jogou a final da Série D do Brasileiro, a 4ª divisão, contra o São Raimundo do Pará. Ganhou o primeiro jogo no Moacirzão pelo placar de 3-2, mas perdeu a segunda partida lá no Pará por 2-1. Resultado esse que acabou dando o título ao São Raimundo pelo gol marcado fora de casa. Para esse duelo entre Macaé e Paysandu, 1.000 ingressos já foram vendidos dos 15.000 que foram postos à venda. Então, podemos esperar pelo menos 7.000 pessoas para esse duelo entre Macaé e Paysandu. Essa é a estimativa inicial para a grande final do Campeonato Brasileiro da Série C. A bola rola às 5 da tarde amanhã e é claro que a Rádio Fute Rio acompanha essa partida ao vivo. Primeiro jogo, primeiro ato da grande decisão do título que pode fazer do Macaé campeão nacional pela primeira vez em sua história. Agora o papo é sobre a América. América que tem planos já para a próxima temporada. As mudanças são descartadas a princípio, deve continuar a mesma base que jogou a Copa Rio e que foi eliminada para o Madureira neste meio de semana. Vamos de América, vamos saber mais com Gabriel Andrezu. No América, a equipe agora volta suas atenções para a próxima temporada. Já que está eliminada da Copa Rio, não disputa mais nenhuma competição nesse ano de 2014 e os jogadores ganharam férias após a derrota de quarta-feira para o Madureira pelo placar de 2-1. Inicialmente, o técnico Ailton Ferraz está mantido. Apesar do fracasso na briga pelo título nessa Copa Rio 2014, Ailton Ferraz não deve ser sacado do cargo de técnico do América. Pelo menos isso é o que garante a diretoria, capitaneada pelo presidente Léo Almada. O Ailton Ferraz, que tem contrato até o dia 31 de dezembro, em princípio está mantido, mas ainda não se sabe se o futuro dele será no América ou em outra equipe, pelo menos para a próxima temporada. Ainda não existe, conforme a Média com Fute Rio anunciou ontem, uma data para a reapresentação do elenco, mas o planejamento já começou a ser traçado pela diretoria de futebol. Ailton, então, em princípio mantido, o diretor de futebol José Reis também, mas o presidente Léo Almada tem a vontade de trazer novos gerentes para o futebol, fazer com que tanto a base quanto o futebol profissional sejam geridos pelos mesmos profissionais, que de acordo com o Léo Almada serão nomes de alto gabarito e que ainda estão sendo sondados. A diretoria pretende anunciar esses nomes, fechar com esses nomes entre o final desse mês de novembro e o início de dezembro, para que aí sim possa fazer todo o planejamento e possa juntar os jogadores para a apresentação e o início dos trabalhos visando 2015. O que se sabe é que, apesar dos rumores de que Ailton Ferraz poderia ser demitido do cargo de técnico do América, ele fica. Ele é um nome de confiança do Léo Almada e permanece no cargo a princípio. Se houver alguma alteração, esta deverá acontecer apenas na virada do ano, apenas para a próxima temporada. O nome do técnico Lúcio Niso, que já treinou o América e é identificado com os torcedores americanos, chegou a ser sondado para a próxima temporada, mas, de acordo com a diretoria, Ailton Ferraz é o nome para comandar o Mecão no ano que vem. Novidades no América devem acontecer, portanto, a partir do fim deste mês, quando a equipe da Rua Campos Sales já deve iniciar os trabalhos para 2015. Agora o papo é sobre Resende.
temos a repercussão da classificação para a semifinal com o treinador Edson Souza. Edson Souza, que foi contratado pelo Resende depois de uma boa campanha com Nova Iguaçu durante o Campeonato Estadual de 2014, fazendo um belíssimo trabalho agora no Resende também. Vamos ouvir Gabriel Andreso e a palavra do treinador. O Resende, o único invicto da Copa Rio, é o destaque de agora aqui na média com futerio.net. Gigante do Vale, garantido nas semifinais da competição, venceu o Bangu por 1-0 na última quarta-feira, lá no Estádio do Trabalhador. Agora, pela semifinal, o time vai encarar o Friburguense, num duelo de times do interior, um jogo importantíssimo que já começa a valer neste sábado, o jogo de ida da semifinal dessa Copa Rio. O Resende, que continua, portanto, sem perder nesse campeonato, passou tanto pela primeira quanto pela segunda fase, completamente invicto, e fechou a sua participação nessa segunda fase de grupos com um importante triunfo que lhe valeu a primeira colocação no Grupo F com 12 pontos, 3 acima do Madureira, segundo classificado dentro da chave. Resende, que não conseguiu traduzir em gols a sua grande vantagem diante do Bangu no jogo passado, jogou melhor, mas só fez um golzinho já no segundo tempo, através do volante Cássio, jogador que vem atuando em várias posições nessa equipe resendense, já jogou de zagueiro, de lateral direito, de volante, que é a sua posição de ofício, e mais uma vez pôde corresponder às expectativas e jogar bem pelo alvinegro do Sul Fluminense. O Cássio que fez esse gol da vitória do Resende, mas a equipe não conseguiu produzir, pelo menos no sentido de criar muitas oportunidades claras de gol. O técnico Edson Souza fala com a gente aqui na Bradesco Esportes FM, destacando essa atuação justamente contra o Bangu. Lembrando que mesmo a atuação não tendo sido brilhante, o mais importante foi conseguir a vitória. Ele que também admite que pelo fato do Resende ser o único time invicto da Copa Rio, acaba ficando muito visado e todo mundo que vai ao Estádio do Trabalhador procura dar o seu melhor para conseguir derrotar o Gigante do Vale. Ouçamos Edson Souza aqui na média com Fute Rio. Hoje, realmente, assim, a equipe não apresentou aquele futebol que a gente vem acostumado de intensidade, né? Mas também tem que sempre lembrar que tem um adversário. Geralmente as pessoas só avaliam a nossa equipe, mas às vezes o adversário te coloca em situações que não deixa você, né, render tudo aquilo que você está acostumado. Até porque, acabei de falar para mim, né, que tudo tem um bônus e o ônus, né? A gente tem o bônus aí da campanha, de estar invicto, mas isso também tem um ônus, que é todas as equipes que vêm jogar contra a gente, ela vem bem concentrada, estuda, então as dificuldades elas vão sempre aumentando. Então agora a gente aproveitar esses 3 dias aí, curtir, mas, né, não dá tempo, né, que amanhã de manhã já estamos aqui, faz parte. Acabei de dizer para eles que eles estão construindo uma história bonita e depende deles se vão parar, né, na próxima semana ou não. Então tá tudo na nossa mão, sabemos que vão ser jogos super difíceis, mas ninguém conquista nada na vida com facilidade, né, cara? Se você quer ser vencedor na vida, você tem que estar preparado para ultrapassar os obstáculos que vão ser fortes. Esse aí, portanto, Edson Souza, o treinador do Resende, falando com a gente. Alvinegro do Sul Fluminense, que faz hoje a sua última atividade, seu último treino, lá mesmo no Estádio do Trabalhador, no estádio do SESI, e segue amanhã pela manhã para Nova Friburgo, onde fará a primeira partida da semifinal contra o Friburguense às 4 da tarde, no estádio Eduardo Guinle. O jogo de volta é no dia 19, no Estádio do Trabalhador, na próxima quarta-feira, portanto, e o Placar Fute Rio acompanha essas duas partidas em tempo real, valendo uma vaga na grande decisão da Copa Rio. E a Portuguesa Carioca segue se movimentando para a disputa da Série B do Campeonato Carioca desta temporada de 2015. A equipe fechou com mais 3 reforços para o elenco da próxima temporada. Vamos saber os nomes, os detalhes com Gabriel Andreso. A Portuguesa da Ilha, a Luzinha da Ilha do Governador, está a toda, reforçando seu elenco para a próxima temporada. Apenas nessa semana, 6 jogadores já foram confirmados no elenco como novidades, visando a temporada que vem, a temporada de 2015. E o 6º jogador foi anunciado ontem pela diretoria. Mesmo restando cerca de 3 meses para o início da segundona, o zagueiro Peçanha, de 26 anos,
é o novo atleta da Portuguesa para a segundona do ano que vem. Peçanha, que chega da Cabo Friense, onde disputou a Série D do Campeonato Brasileiro e é cria das categorias de base do Internacional. Mesmo vindo do Sul, ele é um jogador que nasceu aqui no estado do Rio de Janeiro, nasceu em Nova Friburgo, ganhou suas primeiras oportunidades lá no Colorado no final da década passada, final da década de 2000, mais especificamente no ano de 2008. Ele que foi promovido na época pelo Abel Braga, foi campeão gaúcho e depois da Sul-Americana, ficou alguns anos lá no Internacional. Em seguida, voltou ao Rio de Janeiro, atuou por várias equipes, como Boa Vista, Madureira, Duque de Caxias e agora, por último, pela Cabo Friense, o Peçanha, que é aguardado na reapresentação do clube, prevista para a próxima segunda-feira, dia 17, lá no estádio Luso Brasileiro. O Peçanha disse ao FuteRio.net que a Portuguesa é um clube que ele já vinha acompanhando e que não é a primeira vez que ele recebe o convite para jogar na equipe insulana. Ele agradeceu ao vice-presidente de futebol do clube, Marcelo Barros, dizendo que é uma pessoa muito correta, que ele apresentou um projeto ambicioso e que tem gana para fazer o time finalmente subir para a primeira divisão. A Portuguesa, que já vem batendo na trave há tantos anos para conseguir o seu acesso para a primeira divisão do campeonato estadual. Peçanha ainda destaca que é uma pessoa vitoriosa e que gosta muito de trabalhar com pessoas ambiciosas também, que está bastante confiante. Esse, portanto, o Peçanha, que se junta a uma lista de reforços que eu já falei, foram confirmados outros 5. Lateral direito Adriano, ex-Audax Rio, volante Alexandre Carioca, que estava no Bom Sucesso, e 3 jogadores que chegam do Olaria, os meias Lincoln e Diego Cocada e o atacante Bruno Andrade, todos esses 3 últimos que atuaram pela equipe olariense na última Série B do Campeonato Estadual, portanto já tem bastante vivência de competição. E ontem à noite, o FuteRio.net apurou que outros 2 jogadores experientes do elenco da Portuguesa renovaram o seu compromisso com a Lusa, o goleiro Borges e o lateral direito Márcio Gomes. Eles que vão continuar na equipe para a próxima temporada já defendem a camisa lusitana desde 2012. Nomes bastante conhecidos e queridos pelo torcedor lusitano também vão estar na apresentação do elenco no dia 17. O Borges, que tem 31 anos, está na Lusa, portanto, desde 2012, vai completar aí a sua 4ª temporada com o clube e disputou as últimas 2 edições da Segundona Carioca lá na ilha. Revelado nas categorias de base do Vasco da Gama, ele também tem passagens por Resende, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João da Barra, Mesquita, CFZ, Barcelona e Botafogo de Brasília. O Márcio Gomes é aquele mesmo que jogou pelo Botafogo, revelado pelo Botafogo no início da década de 2000, jogou a Série B do Brasileiro, lateral direito que atuou lá em General Severiano. É um jogador que também atua na Portuguesa há 2 anos e já jogou também por Volta Redonda, Resende, Macaé, Audax Rio, América e Ituiutaba de Minas Gerais, este clube que virou o Boa Esporte. O Márcio Gomes, que chegou a ser anunciado por um clube do Maranhão para atuar no segundo semestre, o Timon, equipe da 2ª divisão do Maranhão, mas a equipe acabou não conseguindo jogar, teve problemas para entrar em campo na Segundona Maranhense e, portanto, não pôde disputar o campeonato. Márcio Gomes parado, portanto, desde o final da última Série B do Carioca. Aliás, outros jogadores da Portuguesa também foram dados como certos para jogar no Timon no semestre passado. O Leandrinho, meio-campista também de muito destaque pela Lusa, mas com a falta da disputa da 2ª divisão do Campeonato Maranhense, o Timon não teve fundos para entrar em campo e esses jogadores, inicialmente dados como certos para defender o clube lá do Maranhão, acabaram não entrando em campo. Esse foi o caso do Márcio Gomes, que, portanto, aguarda essa volta à Portuguesa, vai recomeçar os seus treinamentos para fazer a sua 4ª temporada com a camisa vermelha e verde lá da Ilha do Governador. Série B do Carioca, que deve começar entre fevereiro e março do ano que vem, e a Portuguesa vem forte, com vários reforços para finalmente voltar à primeira divisão, competição essa que não disputa desde o ano de 2006. Agora vamos de Grêmio Mangaratibense.
O Grêmio Mangaratibense que está preparando uma parceria com as Forças Armadas, com a equipe das Forças Armadas, e a parceria está avançando. Tudo indica que a equipe das Forças Armadas possa disputar a Série B do Campeonato Carioca de 2015. Vamos saber os detalhes com Gabriel Andreso. Agora o destaque é da Costa Verde, o Grêmio Mangaratibense, equipe da Série B do Campeonato Estadual, que avança cada vez mais para uma parceria com as Forças Armadas. Uma reunião aconteceu nesta quinta-feira, ontem, portanto, mais um passo dado para fechar essa parceria com a Seleção Brasileira Militar. Estiveram presentes em a reunião realizada no Centro de Capacitação Física do Exército o presidente do Grêmio Mangaratibense, Alexandre Nascimento, o diretor de futebol, Carlos Alberto, e o subcomandante do Centro de Capacitação Física, o Coronel Araújo. Eles que conversaram sobre o futuro do convênio, conforme o FUTRIO já tinha informado no último dia 28, a equipe busca justamente essa parceria com os jogadores que devem vir da Seleção Brasileira Militar, que joga os Jogos Mundiais Militares a partir do próximo mês de maio na Coreia do Sul. As peneiras para a formação do elenco do Mangaratibense começaram na última segunda-feira. A previsão é que até o dia 8 de dezembro o elenco já esteja formado para que o treinador, o capitão Mauro Júnior, que é capitão do Exército, possa começar a trabalhar com a equipe visando a Série B do Carioca. Nos Jogos Mundiais Militares anteriores, aqui no Rio de Janeiro, em 2011, a seleção brasileira não tinha uma competição para jogar e, por isso, apenas treinava, fazia jogos-treino e amistosos. Com essa parceria estabelecida com o Grêmio Mangaratibense, os atletas poderão ter um campeonato oficial antes dos Jogos para disputar essa atividade que será em setembro na cidade de Munjeong, na Coreia do Sul. E essa parceria não deve durar apenas na Série B. O pensamento de ambas as partes é seguir com o convênio na Copa Rio, no segundo semestre, caso a equipe possa, evidentemente, disputar esse torneio. Em caso de acesso para a primeira divisão, ele poderia ser até estendido para o ano que vem. Mas por questões burocráticas, esse projeto ainda vai ser votado dentro do clube pelo Conselho Deliberativo e deve ser decidido de maneira oficial dentro de 2 a 3 meses. Caso essa parceria realmente seja assinada e aprovada pela diretoria do clube, ou no caso, pelos membros do conselho, o time já deve ter também um lugar de ponta para treinar. Seria a ESEFEX, a Escola de Educação Física do Exército, na Urca, zona sul do Rio de Janeiro. Campo esse em que o Fluminense já treinou algumas vezes, o Botafogo também nos últimos anos, e que a seleção da Inglaterra utilizou durante a Copa do Mundo. Seleção inglesa que ficou hospedada no Rio de Janeiro utilizou o campo da Escola de Educação Física do Exército, portanto, para fazer as suas atividades. E o Mangaratibense, representado aí pela Seleção Brasileira Militar, poderia, portanto, também usar esse campo que foi considerado pela FIFA de alto nível. É um centro de alto rendimento que conta com um campo de futebol com medidas oficiais e uma academia de ponta também para que os jogadores possam disputar essa segunda divisão do Campeonato Carioca. Promessa é de que essa parceria possa dar certo e que o azul e branco da Costa Verde venha muito forte para essa segundona carioca, contando com jogadores do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, Juan. Vamos da receita que deu certo, vamos do giro de clubes, as rapidinhas, agora na voz de Gabriel Andreso. É isso aí, Juan, agora é hora do giro de clubes aqui na nossa média com o FUTRIO.net, destacando as informações, as curtinhas, as rapidinhas das equipes de futebol daqui do Rio de Janeiro, as equipes de menor investimento. Começando com o Madureira, que reelegeu para mais 3 anos o presidente Elias Duba. A eleição aconteceu ontem, quinta-feira, e teve chapa única. Elias, que vai aí para 24 anos de mandato, foi aclamado na manhã desta quinta-feira como presidente do Madureira para os próximos 3 anos. Fica, portanto, no cargo até 2017. Desde que Elias Duba assumiu, o Madureira conquistou os seus maiores feitos no futebol profissional. Foi campeão da Taça Rio e vice-campeão carioca em 2006, subiu da Série D para a Série C do Brasileiro em 2010 e ganhou a Copa Rio em 2011. Neste ano agora de 2014, o ano do centenário, o Madureira ficou a apenas um jogo do acesso para a Série B, como sabemos, acabou sendo eliminado pelo CRB de Alagoas e não conseguiu disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
Além dos títulos, o mandato de Elias Duba revelou outros jogadores importantes para o futebol carioca, caso do Iranildo, que jogou vários anos no Flamengo, e também Léo Lima e Souza, que mais tarde defenderam o Vasco da Gama e também o Flamengo. Fora a atuação dentro do próprio clube, o Elias Duba acabou se tornando um dos líderes das equipes de menor investimento junto à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Para esta temporada, o Madura busca ainda mais um título, a Copa Rio de 2014, equipe que encara neste sábado o Boa Vista pelo jogo de ida das semifinais. E um detalhe muito curioso, Elias Duba que ganhou esse direito de presidir o Madureira por mais 3 anos, justamente no dia em que completou 65 anos de idade. Elias Duba que ontem, portanto, comemorou aniversário, ele que é natural de 13 de novembro de 1949, portanto, Elias Duba, aniversariante e reeleito presidente do Madura. Falando em presidente, no Boa Vista, um mandatário conseguiu deixar a sua marca, mandar a bola para as redes no jogo da quarta-feira pela Copa Rio. É o Rômulo, presidente do Sampaio Corrêa, que tem um convênio, tem uma parceria com o Boa Vista, o Rômulo que agora atua pelo Verdão de Saquarema. Ele que viveu uma situação muito diferente anteontem, aos 33 anos, mostrou que ainda tem capacidade de ser decisivo. Ele que está emprestado ao Boa Vista por causa dessa parceria, fez o gol da vitória do Verdão de Saquarema em cima do friburguense pelo placar de 4-3. Presidente também do Sampaio Corrêa, o Rômulo, disse que mostrou ter estrela. Ultimamente tem feito alguns gols em momentos importantes e dessa vez pôde deixar o seu já nos acréscimos. Ele lembrou ainda que perdeu uma chance inacreditável instantes antes, quando o jogo já estava empatado em 3-3 e pensou que não poderia perder outro. Acabou sendo abençoado, segundo ele mesmo, fazendo o gol da vitória. Além de ser presidente do Sampaio Corrêa, clube esse que ele fundou ao lado do irmão Ronan em 2006, o Rômulo sempre foi jogador profissional. Tanto é que este não foi o seu primeiro gol com a camisa do Boa Vista. Ele jogou pelo Verdão de Saquarema também em 2005, ano seguinte à sua passagem pelo próprio friburguense. Rômulo que também já atuou com a camisa do Tricolor da Serra, dizendo que é uma sensação muito boa voltar a jogar pela equipe do Boa Vista. Apesar de ser o presidente do Sampaio Corrêa, ele acredita que não tem vaga no time titular, já que os titulares são Cláudio Pagodinho e Edu, a dupla dinâmica do ataque boavistense. E para fechar, o Gonçalense, que promete manter a base para 2015, a base do time campeão para a Série C do Campeonato Carioca deste ano. Clube que anunciou a renovação de nada menos que 14 jogadores do seu elenco para a próxima temporada. O clube que conseguiu registrar esses jogadores no Boletim Informativo de Registro de Atletas, o BIRA, ontem na quinta-feira, jogadores estes que fecharam vínculos até o fim do ano que vem, não só até o fim da Série B, já que como campeão da terceira divisão desse ano, o Gonçalense tem o direito de atuar na Copa Rio do ano que vem. Os jogadores que renovaram seu contrato foram os goleiros Júlio e Jean Max, o lateral direito Rosales, os zagueiros Anderson e Wallace, os volantes Robertinho, Pedrinho, Radamés, Lages e Zé Pequeno e os atacantes Bernardo, João, Maurinho e Thalisson. Este último, o Thalisson, jogador que foi artilheiro da equipe na Série C de juniores desse ano, fechou seu contrato de maneira mais longa, estendeu seu vínculo até 2017. E um outro jogador prestes a ser confirmado para a próxima temporada é o veterano atacante William Carioca, de 39 anos, que chegou a fechar com o Gonçalense em junho, mas não disputou nenhuma partida pela Série C do Campeonato Estadual. Valeu, Andreso, muito obrigado pela sua participação e amanhã tem muito mais. Tá beleza, Juan? Da minha parte por hoje é só, mas amanhã tem muito mais Média com FuteRio.net. Abraço grande e uma ótima sexta-feira a todos. Gabriel Andreso do FuteRio.net para o Café Esporte Bola. Esse foi o Média com FuteRio.net. Você está ouvindo Café Esporte Bola. E ainda temos mais, temos uma matéria muito especial com Arthur Souza, que foi lá na OPG, foi acompanhar o jogo entre Flamengo e Olaria e traz detalhes agora para Bradesco Esportes FM. Na última quarta-feira, tivemos um jogo importantíssimo, válido pela fase final da Taça OPG, a Otávio Pinto Guimarães, um dos campeonatos mais tradicionais de futebol de base aqui no Rio de Janeiro.
Na Gávea jogaram Flamengo e Olaria. O jogo era muito importante porque o Olaria era o líder do grupo e o Flamengo, o segundo colocado. O Olaria estava 3 pontos à frente do Flamengo. O Flamengo acabou ganhando a partida por 1-0. Gol do Douglas Baggio, que fez uma partidaça. Realmente, ele jogou muita bola. Além do gol, ele ainda criou uma série de jogadas. Ele é realmente o jogador mais importante desse time. O Flamengo ganhando 1-0, ultrapassou o Olaria. O Flamengo agora tem um gol de saldo a mais do que o Olaria. Agora, na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Bangu na Gávea, sábado 4 horas, e o Olaria recebe o São João da Barra jogando em casa. E esse jogo vai ser também fundamental, porque se os dois ganharem, o Olaria tem que fazer um saldo de pelo menos um gol a mais do que o Flamengo. Ou seja, o Flamengo ganhando de 1-0, o Olaria tem que ganhar de 3 gols. Isso porque o Flamengo tem, mais uma vez repetindo, um gol a mais. E na Gávea, logo na saída de campo, falamos com Douglas Baggio, que foi o grande jogador da partida, fez o gol da vitória e vem sendo realmente o jogador mais importante. E o Douglas começa falando sobre essa partida que foi dificílima. Foi um jogo muito complicado. Sabemos que ia enfrentar uma grande equipe, uma equipe que ganhou da gente a última partida de 4-1. A gente sabia que eles iam entrar recuado, mas graças a Deus a gente colocou o nosso jogo em prática e graças a Deus a gente saiu com o resultado positivo. E agora aí, Flamengo primeiro do grupo, tá um pouquinho à frente, né, do Olaria. Como é que tá a expectativa aí pro próximo jogo? Você acha que dá pra classificar, tranquilo? Vai ser mais uma batalha sábado contra o Bangu, dentro de casa. E sabemos também que vamos enfrentar uma grande equipe, que é a do Bangu. A gente empatou no time uma partida contra eles, mas sabendo que os gols vai sair naturalmente. O importante é fazer gol e não levar lá atrás. Mas se Deus quiser, nosso time vai bem e vai sair com os 3 pontos e vai estar na final. E hoje aí de novo, né, o Flamengo ganhando com um gol teu. Como é que tá aí a sua conta? Quantos gols já no ano? Qual é a tua meta aí? Graças a Deus eu tive a felicidade de marcar o gol. A minha meta no ano é 32 gols e eu vou em busca dessa meta. Coloquei essa meta no começo do ano e vou em busca dela. Mas tá com quantos agora? 26. 26, né? E pro final do ano falta muita coisa ainda, muito jogo, dá pra chegar? Dá sim, eu vou em busca de mais gols sábado. Se Deus quiser vai sair. Tem muitos jogos pela frente e vou em busca dessa meta aí que eu tenho desde o começo do ano. E essa mudança de técnico aí agora, técnico novo chegando, o Marcelo foi embora, o que você achou aí? O Marcelo era um grande treinador, um grande profissional, mas futebol é disso. A gente que está no meio sabemos que tem dessas mudanças e agora é mostrar, o Zé tem que me mostrar para quem veio também. Sabemos que ele é um grande treinador, fez um grande trabalho no Sub-15 e agora é trabalhar que a gente tem que ganhar esse título. Tá aí então Douglas Baggio, grande artilheiro da base do Flamengo, uma das grandes esperanças do rubro-negro também, certamente nos próximos anos, já no profissional, o jogador que certamente dará muitas alegrias à torcida rubro-negra. Arthur Souza para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Aí ouvimos Arthur Souza falando de torneio OPG Flamengo contra a Olaria. Você está ouvindo Café Esporte Bola. E seguimos agora com você, Carol Canoa, que chega agora com o convidado Felipe Conceição, que é técnico do Botafogo Sub-17, do Juvenil Alvinegro e que está na frente dessa equipe desde o começo do ano. O Botafogo terminou na tabela de classificação da Taça Rio na 3ª colocação com 30 pontos e vai encarar o Fluminense na semifinal da Taça Rio. O time havia encarado o Vasco na final da Taça Guanabara e não conseguiram chegar à final. Agora é com você, Carol Canoa, com mais detalhes. Bom, Juan, agora eu volto para falar de campeonato estadual e sendo mais específica para falar de Taça Rio. Teremos nesse sábado as semifinais entre Botafogo e Fluminense, infantil e juvenil no sábado. Já no domingo nós teremos Vasco e Flamengo também pelo infantil e juvenil. E com isso, o técnico do Botafogo é o primeiro a falar com a gente aqui na Bradesco Esportes FM, do juvenil, o Felipe Conceição, que vai analisar a campanha do Botafogo, que terminou na 3ª colocação com 30 pontos na classificação da Taça Rio e agora vai encarar o Fluminense nessa semifinal. Muito bom dia, Felipe. É um prazer tê-lo aqui na Bradesco Esportes FM. Bom dia, o prazer é todo meu estar com vocês de novo e é com satisfação que mais uma vez a gente está junto para falar da base do Brasil.
É isso aí, a gente conversou da última vez, né, tava no meio da campanha, né, da Taça Rio, no meio do campeonato, na verdade, e a gente pode destacar já que nesse final, né, agora que já estamos na pré, né, semifinal, um jogo importante pela frente no final de semana, e a gente pode destacar bons jogos do Botafogo também, que tivemos um empate com o Fluminense em 0-0, mas o Botafogo vinha daquela vitória por 2-0 contra o Friburguense. Já havia vencido também na 10ª rodada o Volta Redonda por 3-1. Como é que você avalia essa campanha do Botafogo, os últimos jogos do Botafogo também? E digamos que já falando também em termos da classificação, terminou na 3ª colocação com 30 pontos. Como é que você viu toda essa campanha do seu time alvinegro? Foi uma campanha boa. A gente sempre compara com o torneio anterior, que foi a Taça Guanabara, então nós terminamos com 1 ponto a mais, com 1 gol a menos sofrido, com 2 gols a mais feitos, então, e na maioria dos confrontos houve melhora no nosso desempenho. Então foi uma evolução, mostrou-se uma evolução. Nós nos classificamos com 2 rodadas de antecedência, pegamos o Fluminense querendo manter essa liderança, mantivemos, e no último jogo o time como um todo e nós da comissão também voltamos o foco para as finais e houve um deslize contra o Bom Sucesso, mas a equipe está preparada, fez uma excelente Taça Rio, a gente está satisfeito. Na 3ª colocação não tem tanto demérito por estar tão próximo do Fluminense, a 1 ponto do Fluminense, a 2 do Vasco, foi ali competindo com essas 2 equipes a Taça Rio toda. Então a gente está bem feliz com a campanha da Taça Rio e espera continuar nas finais. É verdade, a gente falando em termos da classificação, né, você citou aí que terminaram com antecedência, já classificado na 3ª colocação com 30 pontos, e foi um pouco complicado, né, para os outros times também, digamos o Flamengo, por exemplo, que terminou com 28 pontos, 2 a menos que o Botafogo, mas já vinha ali tendo uma pressão do Nova Iguaçu que vinha logo atrás. Agora, falando do Fluminense já, Felipe, o Fluminense terminou na 2ª colocação com 1 ponto a mais que o Botafogo apenas, né? E você vê esse jogo com alguma dificuldade. Digamos que o Fluminense foi um pouco melhor, né, em termos desses pontos na classificação. Mas existe alguma vantagem deles? Ou você acha que realmente por ser um clássico, a semifinal, um jogo diferenciado e um jogo único também, não tem vantagem para nenhum dos 2 times? Eu acho que pelo histórico até dessa geração, a geração 97, o Fluminense é o favorito, e por jogar no seu mando de campo também, por ser o campeão da Taça Guanabara. Porém, os últimos confrontos demonstram um equilíbrio entre as 2 equipes. Eu acho até que nós fizemos uma final antecipada no penúltimo jogo da Taça Rio, que foi 0-0. Foi um grande jogo de futebol, acho que demonstrou um nível muito alto, e nós do Botafogo ficamos felizes por ter alcançado esse nível. Eu acho que o Fluminense já alcançou há um bom tempo com essa categoria. Então a gente vê a evolução no nosso trabalho também com essas partidas com equipes que antigamente eram bem superiores à nossa. Acho que houve um processo dessa geração no Botafogo desde o início do ano de reconstruir essa geração. Assim, hoje nós temos prontos para serem entregues no final do ano 16, 17 atletas para os juniores. Então no início do ano tínhamos 9. Então houve um processo de reestruturação desse grupo 97, e chegar nesse final de ano, nessa fase final, sendo competitivo, fazendo jogos equilibrados, e mesmo na tabela demonstra isso, com equilíbrio na tabela, e nos jogos contra equipes como o Fluminense e o Vasco, mostra que alcançamos o nosso objetivo, independente das finais. Acho que você, quando trabalha na formação, você faz um planejamento inicial de ano assim, e o objetivo principal dessa categoria, pelo histórico, era realmente reconstruir um grupo 97 que possa fornecer depois jogadores profissionais do Botafogo. E essa reconstrução foi feita, e acho que foi tão bem feita que hoje, chega no final do ano, a gente possa sonhar em ganhar um título, ganhar uma competição, coisa que no início do ano, se alguém falasse, iriam rir da gente, iriam com certeza duvidar do nosso potencial.
hoje respeitam mais essa geração do Botafogo, e eu estou muito feliz de ter participado dessa reconstrução, que foi mérito de todos do clube, e mais dos meninos que se dedicaram muito e estão felizes também, e estão com muita vontade para aproveitar essa oportunidade de chegar na semifinal. Com certeza, né? Como eu citei, por ser um jogo único, essa semifinal também, Felipe. Mas existe uma pressão em cima de vocês pelo fato do Botafogo hoje no infantil, né? Que também vai disputar no mesmo dia que vocês essa semifinal. Por ter sido campeão da Taça Guanabara, o infantil conseguiu e tem chances de ser possivelmente até campeão do estadual em si. Existe pressão para vocês também do juvenil conquistarem alguma coisa, né? Fecharem o ano, pelo menos com a Taça Rio, ou de chegar a brigar nessa final por causa do infantil também? Ou você acha que a categoria é diferente, cada um faz o seu ali e o Botafogo não tem que ficar pensando em pressão de categorias anteriores ou superiores? Carol, assim, tudo você analisar o processo. Assim, como eu te falei, o processo do 9-7 foi bem diferente do processo do 9-9, que ano passado ficou com a nossa comissão. A gente era do Sub-15 ano passado, então houve um trabalho para o 9-9 ser entregue ao novo treinador, o Leal, em janeiro, e com um grupo de 20 e poucos atletas, se eu não estou enganado, mas eu lembro que a gente passou um grupo forte de 15 atletas para ele, então ele deu a sequência, muito bem feita a sequência que ele fez do trabalho, e o 9-7 não, foi um processo muito complicado desde o infantil, desde o mirim, e a gente já no segundo ano do juvenil conseguir, não é consertar a palavra certa, mas moldar de maneira diferente para que ano que vem seja entregue de outra maneira, com outra visão. Era um grupo que era visto como que, assim, o pior da base do Botafogo, que não vai conseguir êxito nenhum no ano. E vale lembrar que em abril nós estamos no torneio internacional contra o Atlético de Madrid, contra equipes do Egito que disputam a Champions League da África, equipes da Arábia forte. Nós fomos campeões do torneio internacional Zayed Campos, ganhando do Atlético de Madrid de 7-0, e muitos desses meninos que hoje formam esse grupo forte do 9-7 estavam nessa equipe. Misturou um pouco com o pessoal 9-6 do primeiro ano de junho, mas a metade do time era formado por esse grupo 9-7, que já ganhou um título esse ano. Então esse trabalho de reformulação não pode ser comparado com um trabalho que já estava pronto e precisava disputar títulos. Não sei se você se deu para entender. Sim, claro. E essa mentalidade no clube é bem tranquila, é vista pelos gestores, pela gerência. Eles sabem onde nós estávamos no início do ano e onde nós estamos agora. Então, assim, eu não sinto pressão, pelo contrário. Eu me faço muita pressão para ganhar, porque sou um ex-atleta e gosto de ganhar, lógico, mas trabalho sempre dentro da razão, e eles acho que estão mais satisfeitos do que eu por eu ter essa pressão, essa autocrítica muito forte comigo de querer sempre ganhar. É verdade, existe por seu lado é um pouco mais pressionado, né, também, você mesmo se pressiona do que a própria comissão também, o próprio clube. Isso é muito bacana, então existe essa compreensão, existe esse entendimento de vocês no Botafogo, e a gente espera, claro, né, que vocês estejam bem tranquilos para esse jogo da semifinal também. Agora, entrando nesse assunto do jogo, Felipe, o Botafogo está se posicionando em que sentido, né? Vai manter esse ritmo, esse padrão de jogo, essa postura que teve no campeonato, apesar de ter oscilado também um pouco nessa competição, ou você pretende entrar de outra forma? E também já aproveita e fala também pra gente se o time vem completo para esse jogo, está sofrendo de algum desfalque, como é que o Botafogo vai atuar contra o Fluminense? Assim, Carol, assim como a semifinal contra o Flamengo contra o Vasco na Taça Guanabara, na Taça Guanabara nós fomos sem 2 atletas que foram para a seleção brasileira, o Luiz Henrique, o centroavante, e o Matheus Fernandes, o volante. São meninos que estão no primeiro ano mais titulares da equipe, e agora eu estou sem o Matheus Fernandes. O Luiz não foi convocado dessa vez, mas o Matheus Fernandes foi convocado. É uma peça importante da equipe, fará falta, porém não temos desculpa para não
para não irmos confiantes, buscando placar com o mesmo padrão de jogo. Acho que é uma das coisas importantes que foi construída com esse grupo, é jogar para ganhar, é vencer os jogos, é entrar independente do adversário, tentando impor o jogo. Nós conseguimos isso contra o Fluminense nos 2 jogos que fizemos, na Taça Guanabara e na Taça Rio. Nós perdemos o primeiro de 1-0, um jogo que tivemos o domínio, e no segundo foi um jogo um pouco mais equilibrado, porém no segundo tempo nós tivemos completo domínio do jogo. Então, eu acho que não tem motivo para mudar. O Botafogo tem comprado todas as partidas nesse ano com a proposta de impor o jogo e de jogar como um clube grande. Eu fico feliz também que os meninos no início do ano, acho que eles mesmos duvidavam dessa maneira de jogar e hoje não querem deixar de jeito nenhum. Se eu pedir para fazer diferente, não vão fazer. É assim que a gente vai entrar em campo, sabe? Bom, isso é muito bacana, então também existir essa união do grupo de vocês. Bom, é isso, Felipe. Muito obrigada por falar com a Bradesco novamente. E uma boa sorte no jogo aí de sábado contra o Fluminense. Eu que agradeço, Carol, novamente pelo espaço, por a gente poder passar o trabalho lá do clube, passar os nossos pensamentos, os nossos conceitos, as nossas convicções, para que a gente possa dividir tudo que a gente faz lá no clube, que o principal objetivo é formar para o time de cima, para o time profissional do clube. Lógico que você quer formar ganhando, mas esse é o principal objetivo do pessoal do Botafogo. Muito obrigado. Bom, esse foi o Felipe Conceição, técnico do Juvenil do Botafogo, ressaltando a campanha do Botafogo na Taça Rio, que agora vai encarar o Fluminense na semifinal, neste sábado. Agora com você, Juan, daqui a pouco eu volto com mais informações também de Fluminense. Ouvimos aí a Carol Canoa, lembrando que a decisão acontece no sábado, às 11 horas da manhã, no estádio de Los Lários, Fluminense e Botafogo. Bradesco Esportes FM, Café Esporte Bola. E seguimos com muitas informações na Bradesco Esportes FM. Agora é a vez do meu amigo André Rocha trazer uma matéria muito interessante com a Aline Barreto, que é atleta do fisiculturismo, é carioca e disputou contra 22 fisiculturistas em São Paulo a Expo Nutrition pela categoria Wellness e foi bicampeã. Venceu pela segunda vez o campeonato até 1,67 m de altura e foi eleita a melhor. Essa categoria exige o equilíbrio moderado do corpo e valoriza as curvas femininas e a musculatura tonificada. Mais detalhes agora com você, meu amigo André Rocha. Bom dia. Muito bom dia para você, meu amigo Juan Rodrigues, e bom dia também para os amigos ligados no Café Esporte Bola. Bem, Juan, nós vamos receber aqui no programa uma bicampeã. Mas é uma bicampeã de fisiculturismo. É a Aline Barreto. Ela que foi campeã no Expo Nutrition pela categoria Wellness. E ela vai explicar um pouquinho desse esporte pra gente e explicar também como é que foi essa competição na qual ela se sagrou bicampeã, conforme eu falei anteriormente. Aline, um prazer receber você aqui na Bradesco Esportes FM e conta pra gente um pouquinho desse esporte que não é tão comum aqui no Rio de Janeiro, mas que vem ganhando força aí de uns tempos pra cá. Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, bom dia a todos. É um prazer para mim estar aqui dando essa entrevista para vocês e falar um pouquinho do meu esporte, que, como você disse, é um esporte que não é tão visado assim, mas que está ganhando seu espaço aos pouquinhos e está ficando bem bacana. Está cada dia sendo mais reconhecido, né, como esporte de fato. E como é que funciona o fisiculturismo? Como é que um atleta que quer começar a praticar esse esporte, quer começar a disputar campeonato, o que deve ser feito, como é que funciona as ligas? A gente sabe que tem que ter um corpo forte, tem que ter um corpo, digamos, sarado, né, para poder entrar, porque não é para qualquer um, né, Aline? Pois é, não é para qualquer um, exige muita disciplina, muita dedicação, mas existem no fisiculturismo diversas categorias e dentro dessas categorias tem como sim a pessoa está fazendo um trabalho específico para determinada categoria, que nem sempre precisa desse excesso todo de massa muscular que as pessoas às vezes passam, né, o fisiculturismo. A minha categoria, por exemplo, é a categoria Wellness
que é uma categoria que tem como critério que não pode ser nada excessivo, nada aquela coisa assim muito que você olha e assusta, né? Tem que ter volume muscular, definição, tipo, notório que a pessoa pratica musculação, mas nada excessivo. Tudo assim com uma simetria, com uma harmonia bacana, exatamente não ficar agressivo. E exatamente por ter isso como critério, que nessa categoria vem ganhando tanto espaço, né? No meio do fisiculturismo. Então é aquele corpo mais assim, de praia, aquela sarada assim, barriga sapadinha, canhão, bundão, membros superiores, levemente com tons musculares, mas nada excessivo, aquela coisa assim que a maioria das pessoas, independente se curte ou não fisiculturismo, ela vai se agradar de ver. Entendeu? Então é bem bacana. E no caso, para quem quer está ingressando no fisiculturismo, entrar em contato com a Federação do Estado. Eu, como sou do Rio de Janeiro, eu sou federada pela Federação de Fisiculturismo e FB do Rio. E é isso. E ao contrário dos outros esportes, né, Aline, o fisiculturismo, as categorias são divididas por altura, ao invés de ser dividida por peso, não é isso? Então, na minha é somente por altura, mas existe categoria dentro do fisiculturismo que determina por altura, no caso. Tipo, os bodybuilders têm a categoria 65, 70, 75, acima de 100 e por aí em diante. Eu já tenho um culturismo clássico, altura e peso, e por aí em diante. Por isso que é interessante estar sempre entrando em contato com a Federação do Estado para estar conferindo os critérios de cada categoria. Então essa parte é bem diversificada. E como é que você ingressou no fisiculturismo? O que levou você a praticar esse esporte? Então, em relação à musculação, é uma coisa assim que eu sempre tive paixão, sempre pratiquei desde os meus 16 anos e eu sou apaixonada por musculação. Agora, a questão de competir já é uma coisa assim que partiu a partir do momento que eu comecei a namorar o meu esposo. Que ele, sim, ele é personal trainer, ele já era atleta, ele estreou em 2010. E com isso ele começou a me falar, me incentivar, me motivando a competir, dizendo que eu tinha potencial para a categoria. E resolvi apostar e fazer um teste, e o teste deu super certo, né? Que tá aí, estou invicta a 9 campeonatos. Olha, invicta a 9 campeonatos, bicampeã, né, de Expo Nutrition. E explica pra gente, Aline, como é que foi esse campeonato? Você competiu com outras 22 fisiculturistas, então um torneio bem extenso. Foi bem difícil, acredito eu, para chegar a esse título. Você que renovou, né? Você já era a atual campeã, foi bicampeã. Conta um pouquinho aí, como é que foi essa trajetória até mais um título? Fui lá tentar defender o meu título, né? E graças a Deus consegui, foi bem sucedida a minha ida, consegui ser campeã mais uma vez, mas não foi fácil. Cada ano que passa, a categoria está crescendo e com isso as meninas estão entrando mais bem preparadas, todas lindas, impecáveis. Então eu acho que foi um trabalho duro para a arbitragem, né? Está determinando aí uma campeã, porque com certeza não foi fácil para eles escolher. Deu trabalho para eles. A gente sabe, Aline, também que é muito, assim, muitas pessoas falam que é fácil chegar ao topo. O difícil é se manter. Como é que faz aí para ficar sempre lá na parte de cima, não deixar, como diz no ditado popular, né, a peteca cair, porque, como você mesmo falou, a cada ano que passa as meninas vêm com tudo, elas querem, na verdade, estar no seu lugar, né, pegar esse título que está aí em sua posse. Então, como é que você faz para ficar sempre no topo, entre as melhores? Dá uma dica pra gente aí, e pra quem quer ser, né, fisiculturista igual a você, como é que faz pra se manter no topo? Então,
A questão é simples, assim, tem que, no caso, gostar de fato do que faz. Porque a partir do momento que você gosta, que você ama o que você faz, você consegue levar com muito mais facilidade. Tem algumas atletas que fazem uma preparação específica só para determinar o campeonato. Aí iniciam a preparação 2-3 meses antes das competições. No entanto, eu já faço diferente. Eu fico em preparação o ano inteiro. Eu nunca saio da minha dieta, eu mantenho ali isso como um estilo de vida. Eu não tenho a minha alimentação como uma dieta. É mais exatamente como estilo de vida, é como se fosse a minha alimentação normal. Então, para mim não é sacrifício nenhum. E o que acontece? No início foi difícil. Hoje eu estou acostumada, porque como eu disse, eu não saio da minha dieta. Mas no início foi bem complicado, né? Porque muda toda a sua rotina alimentar. E com isso você fica, né? Você sente o baque. Mas você insistindo, você consegue, porque a gente acaba se adaptando com tudo, né? É tudo questão de hábito. Fazer uma reeducação alimentar e levar isso para a vida toda. Não é porque, cheguei no meu objetivo, agora eu vou relaxar. Não, manter sempre focado no seu objetivo. Se você alcançou um corpo, um shape do seu agrado, tem que continuar fazendo por onde manter. Caso contrário, o seu sacrifício que foi feito vai para água abaixo, porque tu perde tudo mesmo. E o seu treinador é o seu marido? Ele mesmo que participa do seu dia a dia, nos treinamentos, ou você tem um treinador à parte? Não, então, como eu disse anteriormente, quem me treina se já era atleta, era o meu esposo. Então, automaticamente, sendo personal trainer, ele era o treinador. Então, fica fácil, né? Porque no caso é um controlando o outro aqui em casa. Então, até por conta disso, conseguimos manter, né, a nossa alimentação balanceada o ano inteiro, né? É um puxando a orelha do outro, um policiano. E confesso que no início ele tinha mesmo que pegar muito no meu pé, mas eu já estava sendo com raiva. No início é mais complicado, né? Sim. E agora, Aline, quais são os campeonatos futuros que você vai disputar? Como é que tá a sua agenda? A temporada termina agora em dezembro, volta em janeiro. Como é que funciona o calendário do fisiculturismo aqui no Brasil? E no mundo, né? Inclusive vai ter um campeonato agora, um campeonato de menor porte, mas como eu fui convidada, eu vou com a questão sim, de independente de ter competido os maiores campeonatos de fisiculturismo. Eu faço questão de manter sempre a minha presença, né, nos campeonatos menores também. Inclusive, semana passada teve o ISBB Centro, e eu fui até na fazer a premiação. Mas agora, nesse domingo, irá ter outro campeonato na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e eu estarei disputando mais um campeonato. E encerro. Disputarei nesse domingo, e no próximo, agora, só o ano que vem, que é o Arnold Classic, né, 2015. Tá certo, Aline. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, no programa Café Esporte Bola, falando um pouquinho aí do seu esporte, né, o fisiculturismo. Você é bicampeã no Export Nutrition, na categoria Wellness, que é uma categoria que vai até 1,67 m, e você também foi eleita a melhor entre todas as competidoras desta modalidade. Então é um grande feito, né, na sua carreira, e gostaria de deixar aqui os parabéns, e esperamos conversar com você em breve, já que você está aí disputando títulos, e é sempre importante conhecer os esportes e conhecer os campeões, né? Sim, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando com você essa manhã. Juan Rodrigues e amigos do Café Esporte Bola. Conversamos com a bicampeã, né, de fisiculturismo, a Aline Barreto, ela que explicou um pouquinho da história dela no esporte, da forma como ela foi campeã, né, no Export Nutrition, e ela falando tudo para quem quer fazer o esporte, praticar o esporte, e para quem quer ser um campeão. Ela que disputou, né, como falou, com entre 22 competidoras, e sagrou-se bicampeã em São Paulo. Tá falado, Juan Rodrigues? É com você. Valeu, André Rocha. Muito boa matéria. Seguimos agora com Café Esporte Bola. Você está ouvindo Café Esporte Bola.
E agora temos um convidado muito especial na Bradesco Esportes FM. Trata-se do meia Alex, simplesmente o maior craque da equipe do Coritiba. O Alex, que é um dos líderes do movimento Bom Senso, apesar de não ter muito contato recentemente, como mesmo vai declarar. Vamos ouvir agora o Alex falando sobre a participação dele e o movimento do Bom Senso. Ele continua, não mudou nada, né? Inclusive hoje deve estar seguindo ainda, né? Não tive notícias até o momento que provavelmente esteja ainda acontecendo, né? Uma reunião em Brasília com alguns deputados e algumas pessoas da Casa Civil para discutir essa situação da lei de responsabilidade. Então, aquilo que o Bom Senso podia fazer, que era levantar as ideias, a gente conseguiu. Nós levamos a Brasília, levamos ao plenário para ser discutido, e depois do plenário vai ser levado ao Senado. Conseguimos conversar com a presidente, já tivemos várias conversas com o pessoal da Casa Civil, que são essas pessoas que têm o poder de legislar e depois de executar, né? O nosso poder, ele ia naquela situação de levantar a bola, de levantar a discussão. Nós fizemos isso em várias situações, em vários momentos. A lei, eu acredito que já seja um ganho. Vamos ver como é que ela vai passar, né, com os deputados, para ver que tipo de situação eles vão decidir, para ver se realmente a gente teve um ganho ou não. Mas o movimento existe. É claro que não tem mais aquele boom inicial, né, porque era um boom de surpresa, onde as pessoas não conheciam. Mas a gente continua se movimentando, continua trabalhando, visando aí que, mesmo que aos poucos, né, a passos lentos, as mudanças e melhoras do futebol brasileiro possam ir acontecendo. E o ídolo do Cruzeiro, Alex, tem acompanhado de perto a ascensão do rival do clube, o Atlético Mineiro. O jogador vai falar sobre a decisão da Copa do Brasil e vai falar também sobre o time dele, o Cruzeiro da época dele e o Cruzeiro de agora. Ele faz uma comparação entre ambos. Não só na Independência, né? Conseguiu a virada com o Corinthians e o Flamengo no Mineirão, né? O Atlético Mineiro vem se mostrando bem demais, um momento esplendoroso deles. Ontem, diante do Cruzeiro, eles se mostraram melhores na maioria do tempo do jogo. Então, realmente, o momento atleticano é um momento muito forte. E o Cruzeiro, se quiser reverter, vai ter que fazer algo de diferente, porque realmente o momento do Atlético é espetacular. O que eu vejo da diferença de Atlético e Cruzeiro dos últimos jogos é que o Atlético tem disputado muito e o Cruzeiro acredita muito na sua qualidade técnica, e às vezes tecnicamente a coisa não acontece com alguns jogadores que normalmente são as locomotivas da equipe, né? Que foi o caso ontem, quando o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart não tiveram uma atuação normal dentro daquilo que o Cruzeirense está acostumado a ver. Aí o Atlético, nessa disputa, ele acaba vencendo. Foi assim com o Corinthians, foi assim com o Flamengo e foi assim ontem na primeira partida. Então eu volto na minha primeira resposta. Se o Cruzeiro quiser reverter, ele vai ter que buscar algo diferente do que ele tem feito nos últimos jogos. Eu não gosto muito de criar esse comparativo, porque são momentos diferentes. E aquela equipe de 2003 jogava diferente dessa equipe do Cruzeiro. As pessoas costumam colocar muito na minha conta, naquele meu momento, que foi um momento fantástico, mas o Cruzeiro tinha muitas outras saídas. O Mauro e o Léo tinham uma saída muito forte pelos lados do campo. O Maldonado tinha uma saída de bola muito boa. A gente tinha um diferente na frente que pouca gente fala, mas o Aristizábal vivia um momento absolutamente fantástico. Era muito difícil tirar a bola dele quando chegava nele. Então não gosto muito de criar esse tipo de comparativo. Em 2003 tinha uma coisa, a gente tinha 14, 15 jogadores que viviam talvez os melhores momentos das suas carreiras, né? Tudo dava certo. Então você vê que a gente enfrentou adversários fortíssimos e nós definíamos muito rápido e depois controlávamos o jogo.
Mas esse Cruzeiro de hoje é um Cruzeiro muito bom, de muita qualidade, provavelmente tem todas as chances, né? A probabilidade de título é muito grande do Campeonato Brasileiro, tem a condição de daqui 2 semanas reverter. A diferença que eu acho é a seguinte, que essa eu posso afirmar, né? O de 2003 já carimbou, né? Já fez o que tinha que fazer e esse time agora busca uma nova tríplice coroa pro clube. Tem a condição de fazê-lo, mas ainda não fez. E neste domingo tem um duelo entre Flamengo e Curitiba, às 5 horas da tarde, no Maracanã. Questionado sobre o momento do Curitiba, o Alex falou que a equipe está em franca ascensão no campeonato, se recuperando de uma campanha que começou difícil. O Curitiba chegou a ser lanterna da competição e hoje está na 15ª colocação com 37 pontos. Vamos ouvir Alex. Em termos de confiança, sim, né? Os últimos 4 jogos a gente teve bons momentos dentro do jogo, conseguimos fazer bons jogos diante dos adversários difíceis, complicados. Foi o caso de Botafogo, Corinthians, o Grêmio e o último jogo com o Fluminense. Isso nos dá confiança para frente. Alívio não, né? Porque está muito próximo ali do pessoal de baixo, está muito perto de ganho. Mas em termos de confiança, sim, porque nos últimos 12 pontos a equipe se mostrou bem, mostrando em alguns momentos das partidas até melhor do que o adversário. Então a gente vai confiante para enfrentar essa sequência de 2 jogos fora, né, com o Flamengo e o Vitória, e o mais breve possível sair dessa situação, que realmente é uma situação incômoda. Estou treinando desde sexta-feira passada. Com o Fluminense, num último momento, a comissão técnica e o departamento médico, eles preferiram me segurar. Eu estou no mesmo processo da semana, estou treinando normal com o grupo. Agora a definição final vai ficar para a comissão técnica. E para encerrar, Alex vai falar sobre o fora de campo, sobre a proximidade da aposentadoria. Com 37 anos de idade, o jogador já tem 48 jogos internacionais da carreira, 12 gols pela seleção brasileira. Além disso, ele tem participações por vários clubes, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, e tem 23 títulos oficiais. É ídolo do Fenerbahçe e, inclusive, ele tem uma estátua na frente do estádio que a seleção brasileira jogou ontem, o Sucru Saraçuglu. Ele foi bola de prata na seleção de 2003 e bola de ouro também em 2003, mas o jogador não vê isso como mérito para o final de carreira. Ele vai falar sobre a preparação para se tornar treinador no futuro. Vou aposentar e ficar em casa acompanhando vocês aí, que realmente não dá mais, não vou para os Estados Unidos, não vou para lugar nenhum. Vou aposentar e ficar em casa acompanhando vocês aí, que realmente é fantástico. Encerro dia 7 com o Bahia, saio de férias com a família. E aí estou vendo aí alguns cursos que existem no futebol brasileiro, né, para treinadores de futebol. A princípio tem um curso que se inicia em final de janeiro e a minha intenção é começar por esse curso. E aí buscar as condições para ser treinador. Eu não acredito nessa coisa de que por eu ter jogado tanto tempo que me credencia ser treinador. Então eu vou buscar as situações para que eu tenha essas credenciais, né, do lado de fora, com alguns cursos, com algumas viagens, com algumas conversas, para que aí num período que eu ainda não imagino quanto tempo seja, possa me tornar treinador. E não tenho uma ideia fixa se eu começo na base, se eu começo no Curitiba, se eu começo lá pela Turquia. A minha ideia é essa, é me preparar, ter essa condição de documento, de poder dirigir qualquer clube do mundo, para que quando surge uma oportunidade, seja aqui ou seja fora do Brasil, eu nessa parte do documento esteja definido, esteja tranquilo. E na parte de campo, na parte técnica, enquanto eu estiver fora, eu vou viajar, vou participar com alguns treinadores, vou procurar absorver essas situações lá de fora. E aí independe de tempo. Não tenho assim na minha cabeça uma ideia fixa, vai ser 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu vou indo, vou me preparando, mas eu tenho intenção de ser treinador a partir do momento que essa condição da documentação
ela esteja já 100% correta, para que eu não tenha que fazer como algumas pessoas fazem, alguns treinadores fazem, buscar alguns subterfúgios. Isso eu não quero fazer. Então, enquanto eu espero essa situação da documentação, eu mantenho conversas aí com pessoas ligadas ao futebol, treinadores aqui no Brasil, fora dele, e tendo uma visão maior de fora, né? Que é totalmente diferente da que a gente tem como atleta dentro do campo. E por falar de dentro de campo, o Alex, na carreira dele, os 37 anos e muito futebol que ele teve na carreira, tem 356 jogos, 166 gols, um número bastante elevado para um meio de campo. Inclusive, a equipe que ele ficou mais tempo foi o Fenerbahçe da Turquia, onde atuou 215 vezes e fez 107 gols. Como falei anteriormente, ele é ídolo lá na Turquia. E no Cruzeiro foi muito bem, atuando 34 partidas e fazendo 25 gols. Teve 2 passagens no Cruzeiro, de 2000 a 2001 e de 2003 a 2004. Lembrando que ele foi campeão em 2003 e 2004 na tríplice coroa do Cruzeiro, na era Vanderlei Luxemburgo. Você está ouvindo Café Esporte Bola. E como todo ano acontece, teremos a Árvore de Natal da Bradesco Seguros. Esta será a 19ª edição da Árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas. Esse ano, o tema será um Natal de Luz. Será inaugurada dia 29 de novembro no Parque Cantagalo, com entrada franca. Mais detalhes agora com Natália Medeiros. Há 19 natais, o cenário espetacular do Rio de Janeiro ganha mais uma atração. A famosa Árvore de Natal da Bradesco Seguros na Lagoa Rodrigo de Freitas. E neste ano, a paisagem também começa a se preparar para ser a raia olímpica das provas de remo das Olimpíadas de 2016. Além do incentivo à cultura e da idealização de um dos espetáculos mais tradicionais do Rio, a Bradesco Seguros também aparece no papel de contribuidora do esporte, sendo uma das patrocinadoras dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Na coletiva de lançamento da 19ª edição da Árvore, Alexandre Nogueira, diretor da Bradesco Seguros, fala da importância do evento para o carioca. Esse é o 3º maior evento da cidade do Rio de Janeiro e a gente, quando a gente faz o planejamento disso, do próprio projeto, do que faremos, do que traremos como tema da Árvore, a gente faz questão de pensar o que envolve as pessoas, né? O que faz as pessoas sonharem conosco e entenderem que a Árvore faz parte do Natal. Ela é um ícone do Natal, não só brasileiro, como do Natal mundial. A gente vê muitas emissoras internacionais vêm aqui exclusivamente no Natal para fazer essa cobertura e para levar para o mundo aquilo que elas também fazem. Rockefeller Center e em outros locais que tem também temas e tem projetos que fazem com que todo mundo se remeta ao Natal. A gente sempre brinca que quando a árvore começa a ser montada e começa a aparecer ali no espelho d'água da lagoa, muitas pessoas começam a perceber que o Natal começou, que já está próximo, que o fim do ano está chegando. E é todo aquele momento de reflexão, aquele momento importante, e isso é muito prazeroso para nós. Traz para nós a responsabilidade de fazer algo que sempre inove, que sempre cative e que promova aquela pergunta: essa árvore de Natal é mais bonita que do ano anterior? O que ela tem de diferente? Esse é o nosso grande desafio. Neste ano, o tema da árvore será um Natal de luz, como explica o cenógrafo Abel Gomes. O tema da árvore desse ano é luz, a luz que ilumina as nossas vidas, as nossas mentes, né, nossas almas. A gente começa com as estrelas que alimentam os nossos sonhos, né? Aí vem a esperança que o sol começa a nascer nas nossas vidas. Aí o sol se vai e vem de novo à noite para iluminar e acender os nossos lares, que é o Natal. Nesta 19ª edição, a árvore terá 85 metros de altura, pesará 542 toneladas, contará com 11 flutuadores e mais de 3 milhões de microlâmpadas, prometendo surpreender os visitantes. Porém, a ideia da realização da 20ª edição inaugurando o ano olímpico já mexe com a cabeça dos organizadores, como explica Duda Magalhães, diretor-geral da Dream Factory, empresa idealizadora da árvore. Olhando hoje, não se fazia ideia que o 20º ano da árvore seria a árvore olímpica, né, do nosso Natal pré-olímpico, porque o próximo ano é um ano que a gente completa
20 anos, né, os 450 anos da própria cidade, né, do Rio de Janeiro. Então, definitivamente, esse é um projeto muito especial. Eu não acho que isso é à toa, não é uma simples feliz coincidência. É uma missão muito relevante, muito forte, poder tocar a vida de muitas pessoas que se sensibilizam, que vêm com as suas famílias, enfim, com seus filhos, seus netos. E eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas do nosso trabalho, para quem trabalha com entretenimento, com comunicação, é poder gerar momentos, marcar a vida, né, de muitas pessoas. Além da árvore de Natal da Bradesco Seguros, outra obra que promete agitar os entornos da Lagoa Rodrigo de Freitas é a construção de uma torre de 12,5 metros para a cronometragem das provas de remo nas Olimpíadas. A Lagoa receberá 550 atletas do remo em 2016. Mas enquanto os Jogos Olímpicos não chegam, resta aos cariocas admirar e contemplar a tradicional árvore de Natal da Bradesco Seguros, que será inaugurada no dia 29 de novembro às 20 horas no Parque Cantagalo e terá entrada franca. Para quem não puder comparecer, haverá uma transmissão em tempo real no site arvorenatalbradescoseguros.com.br. Natália Medeiros para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, esta foi a Natália Medeiros, árvore de Natal da Bradesco Seguros, que vale a pena conferir. Eu vou dar meu jeito de dar uma passadinha lá. Você está ouvindo Café Esporte Bola. E vamos continuar aqui as nossas informações. Vamos agora com a matéria da Carol Canoa, com a Martine Grael, que é atleta da vela. Martine Grael, que é filha de Torben Grael, foi vice-campeã mundial em 2013 e campeã da Copa do Brasil de Vela em 2014. Martine começou na vela com 4 anos, quando teve aulas na escolinha de sua mãe. Disputa na vela a classe 49er, junto com sua parceira Kaena Kintze. Conquistou 6 títulos nessa categoria. Mais detalhes agora com a Carol Canoa. Os campeões mundiais de vela permanecem no Rio de Janeiro para a disputa do campeonato intergaláctico de 49er e 49er FX na raia, que será palco das Olimpíadas 2016. E se você não conhece essa classe na vela, está na hora de conhecer. O 49er foi desenhado pelo australiano Julian Berwaite em 95. O barco para 2 tripulantes possui uma vela mestra e uma proa. O 49er esteve presente em todas as edições das Olimpíadas e já foi confirmada até 2020. Já o seu nome vem do tamanho do casco, de 9,99 metros. O 49er pode chegar a incríveis 30 nós de velocidade, em algumas ocasiões superando a velocidade do vento. É o barco mais rápido das Olimpíadas e de forma que promove um espetáculo e tanto para os espectadores. E para conhecer um pouco mais do esporte, também dessa classe 49er, a vice-campeã mundial em 2013 e também campeã da Copa Brasil de Vela 2014, Martine Grael, fala com a Bradesco Esportes FM sobre o campeonato intergaláctico. A gente teve uma semana bem difícil, assim, a semana passada, né, o Sul-Americano e o começo desse campeonato. A gente ficou muito tempo sem treinar depois do Mundial e a gente tá voltando agora devagarzinho. E agora a gente tá começando, assim, a se entender melhor e, não sei, vamos ver, esperar que amanhã seja bom como hoje. Hoje foi, né, surpreendente a gente ter conseguido ganhar 2 regatas e, não sei, vamos ver. Apesar de ter vencido 2 regatas das 3 regatas disputadas, Martine Grael teve algumas dificuldades no começo da competição por causa do vento. Foi muito fraco na primeira regata, que teve vento de nordeste, né, aquele vento que vem de manhã, e nas outras 2 regatas teve vento bem forte, né, a maior parte do tempo aqui no Rio não dá muito vento forte, então a gente é sempre bom, né? Essa regata é um treino, então é sempre bom treinar com essas condições. Martine agora está indo para o seu último dia de competição e tem ainda chances reais de conquistar o pódio. A gente foi muito mal ontem e anteontem, então hoje foi bom, né? Foi sempre bom fazer um dia bom, mas amanhã tem muita regata ainda. A gente tem pouco treino, então esse campeonato é justamente um treino pra gente, que é um campeonato que não tem importância nenhuma da gente conquistar resultado.
Martini Grael disputa pela classe 49er e é uma classe que ainda está em desenvolvimento no Brasil, pois só tinha apenas o André Fonseca velejando e hoje tem 6 a 8 barcos entre homens e mulheres velejando. Martini Grael explica um pouco sobre a classe 49er. Muito poucas pessoas entendem dela, né? Eu velejo num barco junto com a minha tripulante, a Caena, e cada uma das duas fazem funções diferentes, né? A Caena faz o barco da rápido e me ajuda com a tática, e eu dou a direção do barco e também ajudo com a tática. E a gente junto vai fazendo movimentos, né, para o barco ficar sempre reto, né, que com o vento oscilando não é muito fácil. E a gente corre uma regata com vários outros tripulantes, com várias outras duplas, né? Que agora, nesse campeonato tem várias duplas internacionais, e a gente faz um percurso, e dentro desse percurso quem consegue fazer, né, o melhor caminho ganha. O foco de Martini Grael agora é nas Olimpíadas. A gente tá treinando, né, forte com meta na Olimpíada. Nosso foco é esse. Torben Grael foi um grande velejador pelo Brasil e Martini Grael fala que não tem nenhum tipo de pressão por ser filha dele e por estar hoje buscando competir nas Olimpíadas 2016. Pra mim não tem nenhum peso, não. O meu resultado vai depender do que eu fizer, entendeu? Depender da quantidade de treino que eu fizer, do quanto eu me dedicar, não assim de outras coisas. Então, em relação a isso, tranquilo. E no campeonato intergaláctico, será que vem pódio? Martini Grael não está tão empolgada. Eu não estou com expectativa nenhuma de pódio nesse campeonato que a gente faria antes, puramente treino e, não sei, se vier, virá. Martini Grael e a sua parceira Caena conquistaram esse ano 6 títulos da categoria 49er. Entre eles, o Mundial disputado na Espanha, que só Robert Scheider e o pai de Martini e Torben Grael tinham conquistado esse título. Cada um deles tem 5 medalhas olímpicas no currículo. Já Martini foi vice-campeã mundial em 2013 e também campeã da Copa Brasil de Vela em 2014. Agora com você, Juan. Daí, esta foi a Carol Canoa com Martini Grael, que tem uma grande história. Bradesco Esportes FM, Café Esporte Bola. E seguimos com informações do seu clube de coração. Chegou a vez de falar do seu clube. Começamos com o Vasco da Gama, com Arthur Souza. Apesar dos desfalques de Douglas Silva e Pedro Quem, o Vasco da Gama contará com um reforço importantíssimo. Se trata do zagueiro Rodrigo, que cumpriu suspensão contra o ABC no Maracanã e estará de volta contra o Ceará no Castelão, sábado, 4 horas da tarde. E Rodrigo fala sobre essa sua volta ao Gigante da Colina. Voltar sempre é bom, né? Jogar, né? Não estive em campo, mas estive agora nesse jogo passado no Maracanã, partida difícil, a gente precisava vencer a todo custo. Conseguimos agora, como eu falei, agora a gente tem um pouco mais de tranquilidade, entre aspas também, né? Porque ainda não subimos o Vasco da Série A, então acho que ainda a responsabilidade ainda continua mesmo, sim, um pouco mais de tranquilidade para a gente poder aí subir o mais rápido possível. Daí, este foi o Arthur Souza com o Vasco da Gama. E agora vamos de Fluminense com Marcos Martins, o tricolor carioca. Vamos ouvir Marcos Martins. Com Jean na lateral direita e Valência ao lado de Edson, formando a dupla de volantes no meio-campo, única dúvida de Cristóvão Borges para o desafio diante do Botafogo está no companheiro de ataque de Fred, com Walter e Sobis na disputa desta vaga. Zagueiro Marlon, de volta ao setor com Guilherme Mates, afirma que a ausência nos 2 últimos jogos não vai atrapalhar o entrosamento no jogo diante do Alvinegro. Mesmo com a presença de Carlos Alberto, jogador deixa claro que a preocupação tem que ser com toda a equipe botafoguense no clássico deste sábado no Maracanã. Para mim, adversário não tem cara, não tenho que me preocupar com quem vai jogar, com quem estava, só tenho que atuar e atuar da melhor maneira possível. E vamos direto ao Botafogo com Marcos Sardenberg.
E para o clássico contra o Fluminense, amanhã no Maracanã, o técnico Wagner Mancini terá um importante retorno do zagueiro André Bahia, recuperado de uma lesão na coxa esquerda. A última partida do defensor foi no dia 25 de outubro, quando o Alvinegro derrotou o Flamengo por 2-1 na Arena Amazônia, em Manaus. André Bahia, de 30 anos e que já passou por situação semelhante em 2004, quando defendia o Flamengo, fala que a experiência neste momento será fundamental para que o time saia da zona de rebaixamento. A experiência nesse momento é super importante, né? Eu, quando vivi esse momento, também me apoiei em jogadores mais experientes e tentei ouvir e absorver da melhor forma possível. Daí vamos direto ao Mengão com Mauro Santana. Atacante Nixon se recupera de dores no quadril, treina normalmente e deve ser confirmado hoje para enfrentar o Coritiba no Maracanã pela 34ª rodada do Brasileirão. Atleta acredita que a motivação para participar das últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro deve vir dos atletas. E claro, a gente não tem objetivo de título, não tem objetivo de conquistas maiores, mas a gente tem um objetivo como ser humano, como atleta, como profissionais que somos. Tá aí, este foi o noticiário do Mengão com Mauro Santana. A você que me acompanhou aqui no Café Esporte Bola, aquele abraço e fique agora com o Mundo dos Esportes. Bradesco Esportes FM, Café Esporte Bola. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.